E estamos aqui para mais um episódio do Cartão Vermelho. Episódio 33, número mágico. Número mágico? Número mágico, sim senhor. É verdade, lembrei-me agora. Pronto. Só para dizer que estás a ter cada vez mais entusiasmo nas intros. Só para dizer isso. Acho que era Daqui a pouco apresentar um gráfico de decibéis de intros do André estás cada vez com mais entusiasmo. e acho que é exponencial. Ok, então vou aceitar isso como um elogio. Sim, claro. E seguir aqui para o primeiro tema, em que eu vou perguntar ao Matias. Claro. Matias, jogo contra o Portimonense. Benfica ganha 5-1. Achas que agora o Benfica deu a volta e está pronto para golear em Alvalade? Golear em Alvalade, não sei, mas acho que agora o Benfica voltou ao que nos habitou no início da época e durante grande parte da época. Esta vitória 5-1 e até podia ter sido por mais, com dois golos anulados e duas bolas opostas, acho. Uma barra e outra oposta. Sim, sim. Não, mas é assim, aos ferros. Ok, sim, pronto, acho que Não, é que tem que haver aqui ok. algum... Aceito essa correção. Sim, mas pronto, acho que quase toda a gente jogou bastante bem, voltou, e mesmo a nível da pressão, e pronto, o Portimonense também tenho que admitir que foi uma equipa um bocado limitada, mas Tiveram ali... não foi, teve longe de ser uma exibição brilhante, mas o Benfica voltou a conseguir, parece que pronto, é aquela pressão que fazia que parece que o adversário basicamente não consegue fazer nada, e os jogadores todos, o Ramos voltou a marcar, apesar de ainda falhou algumas oportunidades antes do gol, mas marcou um ótimo gol. O Neres também jogou bastante bem. O Rafa voltou, não já tão bom, mas a jogar bastante melhor. Quem eu acho que ainda continua numa forma bastante fraca é o João Mário, que o meu amigo é grande fã. Fez Não sei se tem uma assistência. Que é, ou seja, quando há um autogol, É. quem toca antes do autogol é considerado uma assistência ou não? Eu acho que sim. Então pronto. Mas pronto, Mais acho uma para a que- conta. Acho que foi no geral foi uma exibição perfeita. Também o facto do Benfica marcar cedo tira logo aquela pressão, e acho que a partir daí os jogadores, e depois até houve um momento em que estavam, não sei se não estavam demasiado à vontade, estava ainda 3-1 já em princípio era tranquilo, mas estavam a adornar demasiado os lances, talvez, acho eu. Mas pronto, acho que no geral foi Sim, uma mas notou-se ótima um- exibição. Um certo à vontade, depois até Concordas? nas substituições e não sei quem, notou-se que eles já achavam que já estava ganho. Pois, mas era isso que eu ia falar, que faltou-te aí um papel fundamental do jogo. Um momento fundamental do jogo foi que Nossa. houve um jogador que bisou. Não, mas E falaste de muitos jogadores e não falaste do jogador que bisou e que teve maior pontuação no SofaScore. Foi correto. E é verdade que eu, inclusive, quando frequentei o secundário, gostava muito de interpretação de texto, e eu, interpretando aqui as palavras do meu colega, ele disse que foi uma exibição muito boa de quase todos os jogadores. E a pergunta que eu faço é: a que é que se deve esse quase? É só ao João Mário? Ele só falou em João Mário. Pá, assim de repente, não sei, mas há É mais só para saber se havia há algum mais significado escondido. Há mais algum que eu me esteja a esquecer? Não sei, eu gosto de ler nas entrelinhas. Eu quero ver o que é que diziam sobre o Musa, porque de facto. Não, o O que é que Musa- vocês arranjam? O que é que vocês iam tirar do cu Eu posso dizer, não, para eu dizer posso, que eu posso falar, se que o queres que eu Musa. fale. Posso falar Teve mal. tudo. Posso falar Eu também posso falar do Musa. O primeiro gol, aquilo parece que, pronto, foi gol, há que dar esse mérito, mas aquele do guarda-redes ter Pronto, caído. eu sabia. Exato, caiu. Não. Foi o gajo que fez uma simulação para se livrar dos defesas Não, todos. o Musa simplesmente, a bola vinha, ele atrapalhou-se ligeiramente com a bola e por sorte a sua recepção, aquilo não foi, eu acho que não foi intencional. Não, então Ele tentou. ele marcou enquanto dançava, não é? É, Uma dança da sua terra natal. É isto. e depois Ele pronto, estava a festejar já antes de Eu acho que já marcar. estamos a entrar para o racismo. Uma dança da sua terra natal. Acho que é Croácia, toda a gente conhece. Não, atenção. Mas há uma dancinha croata. Deve haver muitas, está como há portuguesas, agora eu também não sei quais é que são. Isso aí já Ouvir, não é. me responsabilizo. Não, pronto, o primeiro gol foi assim, depois o segundo foi claramente uma... Pá, estava no sítio certo, isso aí deu-lhe um mérito, mas foi uma oferta do guarda-redes. Ele estava lá para aproveitar. Mas sim, pronto.
Marcou 2 golos. Marcarias esses golos se estivesse no lugar do Musa? Não, eu não sou jogador de futebol. Não, atenção, se estivesse no lugar do Musa. E se formos a ver, além de ter marcado esses 2 golos, até foram 2 golos que meteram um bocado de justiça no jogo, acho eu. Sim, não, isso Porque sim. o Benfica já estava 3-1 até à altura que o Musa 3-1 até à altura que o Musa entrou, e para quem tivesse visto o jogo, acho Sim, que 3-1 já era escasso, 3-1 era escasso, e portanto, independentemente disso, eu, de quem concordar que foi mais intencional, menos intencional, veio reparar alguma justiça ao jogo. Portanto, E acho que também foi importante. só mais uma coisa do Musa, que ele, pronto, marcou esses 2 golos, mas também não sei se reparaste nessa parte, em que havia uma jogada, o Benfica estava a fazer um contra-ataque, ele faz um passe para trás, em que passas de um contra-ataque do Benfica para um contra-ataque do Portimonense. Isso aí ele não consegue evitar. Mas pronto, são pormenores. Aqui a questão faz-me lembrar, na altura, o Óscar Cardoso também quando falava, pronto, que o homem às vezes tinha jogos menos bem conseguidos, até a nível de pezinhos e isso tudo. Epá, e o argumento que o pessoal usava é: este gajo não joga nada, ele só marca golos. Epá, Só marca golos, como se isso fosse... eu acho que é um bocado um insulto. Atenção, não, calma. Essa Eu não estou a fazer comparação. comparação direta com o Óscar Cardoso. Mas começa a entrar aqui naquela argumentação de: o gajo não faz nada, só marca golos. Como se os golos não fossem um papel, não fosse uma coisa fundamental no jogo de futebol. O homem já leva 10 ou 11 golos 11. esta época. 11 golos. Sim, mas um ponto de lança suplente do Benfica, levar 10 ou 11 Tem golos não é nada de especial. 25 minutos de média por jogo. Em quantos jogos? O que tens é que ver o total de minutos. É 1000 e tal. Ou seja, Não interessa o total de minutos. claro que interessa. Como assim? Não interessa. Não. Interessa é a média de minutos por jogo. O que eu acho que vi, mas Não interessa a média de minutos por jogo, porque é que a média de minutos é diferente da... interessa os minutos totais. Então, mas e a média? Não conta? Não, mas a média, Porque a média podes só não dá multiplicar para... pelos jogos. Sim, mas o que interessa é os minutos totais. E Não é o Porquê? que interessa. Porque se o gajo fizer 80 jogos Porquê? a jogar 2 minutos por jogo... Não, mas inclusive, tenho aqui estatística. Então diz lá. Não, Chico. quer dizer, não tenho é aqui... tenho 1089 minutos, acho eu, 11 golos. Não, ou seja, eu acho que ele tem um golo a cada, salvo erro, 123 minutos. É muito bom. Que é igual à percentagem do Gonçalo Ramos. Só que há um grande Então, pormenor que acaba por ser um por maior. diz lá. É muito mais difícil tu teres esta média jogando os minutos do Gonçalo Ramos do que jogando os minutos do Musa. Ok. Não, no geral. O argumento é que ele apanha o pessoal todo Não, cansado. no geral. Ok. No geral, obviamente. Então, quando tu aumentas os minutos, tu sabes, quer dizer, um jogador que joga um jogo e marca 2 golos tem uma média de 2 golos por jogo. No entanto, isto não é muito... No entanto, um que marca... Isso é que eu te digo a média de minutos jogados. Isso interessa. Para perceber que Mas interessa para quê? no pouco Então, tempo que ele está em porque é campo... isso. Yeah, Tipo, no- não faz sentido estares a pensar. Tipo, estás a comparar 2 jogadores. Um jogador tem muitos mais minutos. Não, estou a dizer que E outro tem muito menos. nessa estatística de minutos por golo, o Musa sai beneficiado por ter menos minutos. Então, Mas não é de mas valor. não é de valor ser beneficiado. Sai beneficiado porque realmente tem. Ou seja, estás a dizer esse sair Não é beneficiado. sai quase- beneficiado São porque duas tu pensas. coisas diferentes. Porque tu pensas. Mas está beneficiado porque É normal. a estatística, Não. a própria estatística tem valor. Sai beneficiado, ou seja, Estás a dizer parece que tu pensas, ambos têm o mesmo 123 A minutos amostra por cada é maior. gol. Por cada gol. Então significa que um é tão bom como o outro. Não, se um avançado que tem muito menos minutos tiver a mesma média por gol que um avançado que tem muitos minutos, É isso. o avançado com muitos minutos é muito melhor. Ou é melhor. Segundo até mesmo essa estatística. Porque é aquela coisa, quando a amostra aumenta, Já quando tu percebi, tens já muito percebi. mais minutos, Já é muito percebi. mais difícil tu manteres a consistência. Já percebi. É Faz aquela sentido coisa, o que o Daniel está a dizer. um jogador que tenha um jogo e que marca 2 golos nesse jogo tem uma média de 2 golos Porque por jogo. imagina- Agora só tem um jogo. Isso Imagina, não vale é nada. isso. Os minutos por jogo basicamente é dividir o número de minutos pelo número de golos. Tá Se tu tens muitos mais minutos, tens de ter mais golos para manter igual. Portanto, Para além que o faz Gonçalo sentido. Ramos jogou os jogos todos difíceis ou fáceis, principalmente os difíceis. O Ramos, o Musa não entrou em todos. Sim, não, eu percebo o que o Daniel está a dizer. Agora, a verdade é que também não nos podemos esquecer de tudo bem, mas por algum motivo o Gonçalo Ramos é o nosso ponta de lança principal e o Musa está no banco e começa no banco. Mas a verdade é que pelo menos, Francisco, gostava de um ponta de lança que estivesse no banco quando entrasse, tivesse a capacidade de conseguir marcar e, neste caso, neste jogo, repor alguma justiça. E foi o que ele fez e, portanto, eu não posso estar contra isso. Para mim, Musa. É isso que eu tenho a dizer. Atenção, aqui o argumento. Vocês estão a mudar o argumento todo. Porque eu estou aqui a valorizar Musa por si só
e vocês já estão no argumento de que eu disse que ela era melhor que o Gonçalo Ramos. Não, nunca disse que tu disseste isso. Não, mas a narrativa está a passar para aí. Não, mas nada a questão disso, aqui nada o disso, Gonçalo nada Ramos disso. é claramente superior a Musa. Isso nem está em causa. Agora, aqui a questão é, se calhar a Musa merecia um bocadinho mais minutos. Mas No em decorrer da detrimento de quem? Em detrimento do segundo avançado, por exemplo. Não, ou seja, Eu jogava para o com Musa jogar, alguém jogava- tem que jogar menos. Eu jogava com o Gonçalo Ramos e Musa, facilmente. Então, em detrimento ou de Rafa, Sim. ou de Neres, ou de Teve João uma Mário, ou de quebra- não sei quem, de um teve uma deles. Sim, Rafa não ficava chocado com Rafa a ter um bocadinho menos minutos face à forma em que ele estava. Epá, para ver, epá, porque o Musa... Não achas injusto? Ah, Tu falas de provas dadas, não achas injusto que tires assim tão facilmente o lugar a um eu jogador falo, como o atenção, Rafa? Eu falo de provas dadas, mas provas dadas em tempo real. Não vamos lembrar, né, da época de 2017 para o Paulo jogar agora. Né? Não, tá, foda. Não, pronto, aí foi... Estamos a falar do Rafa. Esta hiperbolizei, época. exato. Não, mas esta época. O Sim, Rafa, esta época, mas depois houve ali uns quantos meses, nomeadamente, Sim, mais tal como o recentemente... Não sei. Olha, que houve Não tempo sei muito se tempo sem queres... marcar. Epá, a questão é que ele joga... Mas pronto, Estou na posse dessa estatística. eu quero é que vocês metam a mão na consciência e admitam que Musa, por muitas É falhas que decente. tem... É isso que é não, decente. por muitas falhas que tem, marca golos. Isso é impossível não admitir, né? Pronto. Só E aqui a questão mais importante no futebol, da última vez que vi, era marcar golos. E de facto, pá, Musa continua, pá, mas é Sim, um bom... mas- atenção, é uma boa peça complementar. É o que eu estava a dizer, é o ponto que eu queria chegar. Exato. É assim, imagina, nem acho que ninguém aqui, quando o Musa veio para o Benfica, achava que o Musa ia ser... Ou seja, vinha para ser a principal opção. Mas às vezes analisamos o Musa dessa forma. E é isso que eu volto a referir. Já disse isso em outras posições e para outros jogadores no Benfica. Principalmente para o duelo com o Dubai do Gilberto, que nós estivemos a falar em um anterior podcast. Nós não podemos achar que o Benfica tem capacidade para ter dois jogadores com que tu achas que são os dois muito capazes de ser estar no 11 titular. Na minha opinião, não consegues. Infelizmente, não é a realidade do Benfica. Pá. Portanto, claramente, quando o Musa vem, tu sabes perfeitamente que ele vai ser um pouco inferior, se calhar, ao valor que o Gonçalo Ramos tem. Sim, mas se tu fores ver os últimos anos, tu tiveste pelo menos 2 pontas de lança. Mas em porque qualquer jogavas um... com dois. Não, em qual... Não. Não, Foram o jogos- Raul Jiménez, por exemplo. Está bem, o Só Raul... sempre do banco, Pronto, é um ok. gajo- Raul Jiménez Não, é um essa caso à altura até parte. tinhas 3, Mas pronto, olha, isso quando aí jogavas eram com o outros Mitroglou e Jonas, Não, mas eram quando outros tempos. jogavas com o Rodrigo e o Lima, não sei. Não, está bem. Não, Estás a não perceber o que é que eu precisas de ir estou tão a dizer? antiga. Então, ainda o ano passado o Benfica tinha 6 pontos. Ou ano passado, ou não sei. Chegou a ter 6 pontas na pré-época, lá o que é. Sim, sim. Eu acho que qualquer um deles... É verdade. Poderia Eu acho ter que o capacidade. Benfica, o historial de pontas de lança do Benfica O não é muito para aí. Seferovic e o Seferovic, ninguém era grande fã, não é? Mas Mas ganhou um melhor marcador. Mas do acho que o Musa ainda tem que provar que é melhor do que ele. Ainda tem que provar. Já está esquecido do Seferovic. Aí, o Seferovic, Não, eu eu não lembro-me disse que isso. o Seferovic Tá bem, mas- falhava com cada cabeceamento. Então, mas ouve lá, isso o Musa tem que provar. Tá até, bem, agora, é verdade. até agora não chega aos calcanhares do Seferovic, em termos de legado até. Digo já. Obrigado, Seferovic. Não ganhou o melhor marcador, portanto. Né? Não, e não compares. Imagina, o Musa não teve assim. Não tem João Félix. Não, não é isso. Seferovic teve Olha os teve jogos que o Musa alguma jogou preponderância. comparado com Sim, o sim. Seferovic. O Teve Musa alguma não, mas preponderância. eu aí estou a defender o Seferovic. O Musa... Não, porque imagina, o Musa se calhar ainda pode calar, mas o Seferovic também, pronto, era crítico e não vou aqui dizer que o Seferovic deixou muitas saudades, mas o Seferovic chegou a ser titular, jogava contra o Porto, contra o Sporting. O Musa... Pá, que não havia Sim, está bem, mas alternativa. o Musa se calhar... Ele foi titular, quando, na época em que ele foi o melhor marcador, ainda tínhamos o Jonas. Atenção, embora o Jonas tenha tido Sim, problemas o de Jonas já tinha lesões, o problema das mas era o mesmo Jonas, assim. era o Jonas manco. mas mesmo assim. Nem era atenção. manco, era tipo. Não, era Jonas nem podia jogar. manco fisicamente. Ele nem Não podia estou a dizer jogar. manco de qualidade. Tipo, se o Jonas estivesse a 100% fisicamente, Tá bem, o obrigado. Jonas. Mas Tá vamos bem, lá então, ver. então não é mérito do Seferovic. Não, também é mérito. do Não Seferovic, é. porque foi o melhor marcador da liga. Por Não, isso mas tem mérito. Não, mas não é mérito do Seferovic sentar o Jonas. Tu falaste do Jonas. Tá bem, Não é. estou a falar. Então pronto, o Jonas está fora da Ele já equação. O teve Jonas bons- esteve mal. Concorrentes na posição, inclusive no primeiro ano do Jesus, Sim, a gente compra o Darwin por 25 milhões e o Seferovic é que acaba a ser o titular. sim, sim. Portanto, vamos lá ver. Seferovic, é outro patamar. Epá, É outro patamar. Os caminhos que se percorre para insultar a musa. Não, Já não. viste?
Já viste? Eu acho é que... Atenção. Estás a beijar os pés do Seferovic. Não estou a beijar os pés. A questão é, o Seferovic era um mau titular. O Musa é um mau suplente. Epá, aí, mal suplente. Mal suplente, porque é isso que eu não percebo. Não, quero que... Agora que é que tu não, querias? agora elabora. É como... É um avançado que com os pés na bola é horrível. Certo, Seferovic era muito bom com a bola nos pés. Era melhor. Era melhor. Melhor com, Epá, melhor com o Musa. Olha o Musa, olha a quantidade. É incrível como é que vocês esquecem do gol falhado Não no esquece. Camp Nou. Isso não é... Aí estamos a falar de finalização. Exato. Não, ele com os pés foi muito bom nessa jogada. Sim, mas um avançado, Sim, tu queres ok, o quê? pois. Queres que ele seja bom nos pés ou que pelo menos O marque Musa golos? também já tem falhanços, sinceramente. E é isso. Tem. Do Tem, nível do tem. Seferovic no campo. Sempre porque tu te lembras desse icónico. Agora, garanto que outros grandes avançados também já tiveram falhanços desses. E o Musa também nunca jogou jogos desse nível. O Musa, os golos dele são contra quem? Contra as equipas assim mais Olha, se ele não Mas marcasse, pronto, se mas ele não marca, marca é isso em que eu não Haifa, percebo. se ele não marca em Haifa, não vais tão longe. Contra o Colosso, não é? O Maccabi. Tá, mas ó Daniel, mas O todos Henrique os golos Araújo interessaram. olha, o Henrique Araújo Todos os também golos marcou. O Carlos também marcou e olha, agora mas já é isso que nem eu no não lado estou a forte perceber, joga. mas vocês queriam o quê de um suplente? Eu acho que ele tipo... Eu acho que ele tem de marcar, faz- ele tem de marcar um póquer em 9 minutos. Não, para- não é isso. para- Imagina, um suplente, normalmente, eu espero que tenha algumas esperanças que eventualmente, se houver uma lesão e ele seja titular ou se possa evoluir durante 1 ou 2 épocas e seja titular. E tu achas que Musa- Sinceramente, vocês ficavam felizes se fosse o Musa titular. Então tu, André, que estás sempre a dizer a exigência, temos que ganhar a Champions. Tu achas que ganhas a Champions com o Musa a titular? Com o Mas Musa a atenção, suplente. suplente. Isso, como usar suplente, Ganhas a Champions? foste aos quartos. Ganhas a Champions? Facilmente ias às Ah, meias. então foste aos Foste quartos e aos- ganhaste a Champions. Facilmente. Não, mas ias às não meias. guardaste, mas não guardaste, E era não perdeste pelo por causa Musa. dele. Imagina, tu tá estavas. bem. Oh, Não, calma. É isso que eu Perdeste vejo. claro por causa Houvesse dele. a situação. Perdeste por causa de todos. Daniel, se não houver esta situação, tu estás nos 75 minutos num jogo contra o Porto, contra o Sporting não, mas contra o Porto ou nos quartos de final da Champions, precisas mesmo de marcar um gol. Tu neste momento para ti, tipo, pôr um Musa, imagina, sentias-te confiante em lançar o Musa? Não, e por isso é que ele é suplente. Como assim? Eu não posso ter um Mas é aos jogador. Eu não posso ter um 75 jogador de minutos. qualidade titular a suplente. Que somos o Inter, de repente temos o Exato. Dzeko e temos o Lukaku no banco. Não, o que eu estou a perguntar é... É isso, é questão. Deixa-me responder à tua pergunta. Fico contente? Não. Então, Percebes? Fico médio? Fico. Tenho esperança? Tenho. Ok, é exigente. Quer dizer, é exigente. Não, a exigência médio. não. A Sim, exigência calma. vem já desde a pré-época. O Benfica quem é que ele está por Champions? Isto, o campeonato temos 37. Não, mas- Não interessa. Não, mas vá lá, é médio. Então, mas é medíocre. Então, não serve. Então, Não. vamos ser campeões ou não vamos? Então, mas o homem é suplente ou não? Se não estava a jogar titular. Mas a questão é essa. Um suplente para mim não pode ser... Opá, Até pá, não. Vocês então, têm aquele ódio. não é um... É aquele não ódio de estimação. É ódio de estimação. É sim, senhor. É sim, senhor. Epá, e Deus queira que Musa fiscal. E em Alvalade marca um hat-trick. É, E depois dois. quer ver o que é que vocês dizem sobre isso. Isso é a vantagem de dizer mal dos jogadores do Benfica, né? Que se eles nos calarem é sempre bom sinal. Por um lado. Pronto. Então gosto desta aposta. Sim. Não Fica tenho mais fechado nada o a dizer. assunto Musa. porque Eu ainda já, falei demasiado do Musa, já não tenho muito mais a dizer. Eu acho que eu vou deixar o jogo dele falar por mim. E logo se vê. Logo a vimos aqui para discutir. o Dalva. Para discutir. Porque agora estamos a discutir um bis dele, né? Sim, mas E que bis? E que bis? Hã? Estamos a falar de dois expected... Ele teve, naquela jogada, teve quase 2 expected goals naquilo. Pronto, então. Mas 2-2. estava no sítio, estava lá. 2-2, É que 100% eu não conversão. percebo isso. Não, mas a questão é... Mas Seferovic também às vezes só tinha de encostar. Tá bem, mas eu não quero... Mas tu estás a... claro. Mas de repente o Seferovic é bom? Eu nunca disse que o Seferovic era bom. Mas a comparar Mas logo disseste que Musa. Então, Calma. então, isso é mau! Calma. Isso é mau para o Musa, é mau para os dois. Epá, não, mas tu abusaste a dizer que não chegava aos calcanhares do Seferovic. Não chega. Epá, pronto. Não chega em termos de Então estás a preponderância comparar. na história do Benfica. Estás a gozar ou quê? Ah, tá bem, então dá tempo ao Musa, que o Musa é o segundo ano que está cá. Yeah. Tá O bem, Seferovic tá bem, teve não, cá é o quanto primeiro, tempo? é o primeiro. Dá tempo ao Sim. Musa. É o primeiro, não É o primeiro, veio segundo. este ano do Boa Vista. Pronto, então Sim, dá sim. tempo ao Musa. Então, mas não... Isso estás Dá tu. tempo ao mundo. Isso é um C. Eu estou a falar até agora. Até agora? Exato, Não até chega agora aos tudo bem. calcanhares. Pronto, por isso é que eu vou deixar o jogo dele falar por mim. E depois aqui para a semana, falamos do hat-trick em Alvalade. Depois quer ver o que é que vocês tiram do cu. O que é que Então, mas espera aí, dá tempo ao Musa. Exatamente. O que é que vocês tiram do cu para dizer quando eu marcar um hat-trick em Mas há Alvalade? aqui uma grande que é. Dá tempo ao Musa, ou seja, vou depender das suas palavras que
Houve lá o Musa, pá, a próxima época até vai ser titular, ou não? Não, devieste falar de legado e não sei o que do Seferovic. Sim. E o Seferovic, de facto, tem preponderância na história do Benfica. Porquê? Porque teve muito mais épocas que o Musa. E Porque foi titular, teve muito mais tempo. no mínimo. Pronto. Então, e nós já te dissemos aqui que ele foi titular. Porque Então, não mas espera aí. havia falta de qualidade. Tu queres que o Musa seja titular com o Gonçalo Ramos à frente? É isso que eu não percebo. Mas pronto, nós estamos já numa visão do género. O que é que aconteceria se o Musa fosse titular? Eu queria ver. Obviamente que eu tenho noção que provavelmente não seria como o Gonçalo Ramos, não é? Sim, eu tenho Mas a certeza mesmo. Mas Que a verdade é que Roger Schmidt dispensou Henrique Araújo e apostou em Musa. Por alguma razão deve ser. Vamos acreditar que o Roger Schmidt é competente. Não sei se vocês querem dizer que não é competente ou qualquer coisa assim. Isso é tão falacioso. Pronto. O que é verdade é facto. É factual. Tá bem. É factual. Um foi emprestado, o outro não. Sim. Portanto, é pá. Há de haver ali nos treinos, o gajo deve ser muito bom, assim. Não. Mas vens fechar aqui o tema. Só para Vens dizer, fechar. eu queria recorrer a um tweet de uma conta, conta? inclusive Não. chamada Benfiquista Não, Frustrado, vou já apagar. que a quando da saída de Henrique Araújo diz que está de saída o melhor ponta de lança do plantel do Benfica. Só para dizer isto, o dono da conta é o André, só para dizer isto. A lavar roupa Que tweet é isto? Vejam bem a hipocrisia, só para dizer. Não é hipocrisia. Eu estou aqui como advogado do diabo. Ok. Não, ia perceber que, pá, deem uma chance ao Musa. Tem uma grande chance. Larguem o ódio do vosso coração. Exato. Deixem o ódio Mas és budista. dissipar És budista? do vosso coração, pá, e deem uma oportunidade Damos uma grande oportunidade. à Musa. É já para a semana, Eu né? acho que... Exato, para a semana. Ok. Estamos aqui a falar do hat-trick do Musa. Tá bem. E quem está a ouvir, metam um eurito. Em que Musa marca em qualquer altura, que é dar uma boa Já hora. quer dizer um eurito no Atric. Por acaso não sei porque é que dá uma boa, pá. Não percebo. Se calhar Porque muitos pensam como vocês pensam, percebes? Não, é porque ele joga Muitos pouco têm. tempo. Muitos têm ódio no coração, percebes, como vocês. Mas pronto, vamos fechar aqui o tema de Musa. Vamos focar aqui no jogo No em resto. si. O Matias de facto falou que vários jogadores como o Rafa, até o Grimaldo teve Teve o um Matias grande não jogo. falou, mas digo aqui, teve um grande jogo. Yeah. A questão aqui que perguntava ao Francisco, quem é que achas que foi o jogador? O herói do jogo. Exato, como eu costumo dizer, o homem de jogo, o gajo que se destacou mais pela positiva, da parte do Benfica. Pela positiva, e eu sei que vocês depois gozam sempre comigo, porque eu entro sempre um bocado pelas estatísticas do SofaScore, mas para mim até foi o Grimaldo, porque para mim é impressionante um defesa esquerdo. Eu não tenho a certeza disto que vou dizer, mas eu tenho quase a certeza, porque eu na altura vi no final do jogo, ele fez 101 toques na bola. Para um defesa esquerdo é mesmo absurdo. Tipo, seres o jogador, eu não sei, eu acho que ele foi o jogador com mais toques na bola do Benfica, mas para um defesa esquerda é absurdo. Ainda por cima, tendo em conta que o Benfica estava, ou seja, não estava um jogo só a defender e a sair muito a jogar de trás, e portanto, não, o defesa esquerdo estava a ter mesmo preponderância no nosso ataque e estava-se a envolver e estava a criar desequilíbrios, e acho que foi mesmo um jogo cheio de Grimaldo. E pronto, e depois vamos falar disso mais para a frente sobre isso, mas pronto, vai ser uma grande perda para o Benfica, mas enfim. Mas para mim foi Grimaldo. Grimaldo, para ti Não é digo o Grimaldo. herói do jogo, porque na minha opinião o herói do jogo, salvo seja, foi até a equipa do Benfica, mas se calhar mais o Musa, porque meteu São justiça conceitos no jogo. diferentes. O homem e o herói são conceitos diferentes. São, para mim, ou seja, o melhor jogador em campo não foi o Musa, mas o herói do jogo, no sentido em que pôs justiça ao jogo, que era o que eu ia dizer, repôs alguma justiça Pronto, ao é jogo. uma que era menção preciso. honrosa, ou seja, homem do jogo, Grimaldo, menção honrosa ao Musa. Sim, Acho que era o Ah, eu que é tinha. para não, Tá correto. que é para não fazermos pouco do termo herói do Está jogo. correto. Ok, já estou a perceber. Não vale a pena, não vale a pena. Mas sim, mas Grimaldo, pá, 101 passos, 101 toques na bola para um defesa esquerda é muita fruta. Perguntava, pá, fazia agora a mesma pergunta ao Daniel. Quem é que tu achas que destacou e não podes usar o Grimaldo? Eu já ia Tens de dizer ser o um Grimaldo, bocadinho. é. Não, tens de ser um Mas eu bocadinho. vou mais além. Ah, vais mais além, Não, pronto. mais Então, além. nesse caso, força. Não vou muito mais além. Então, pá, porque a mas justificação- também achas que foi Grimaldo? Não só mencionar, pá, obviamente tem o gol, não é? Que golo esse, no qual a bola entrou completamente. Sim, há muita discussão que a bola não Sim, mas entrou. acho que Não já- entrou. Pelo Essa- frame que mostraram, um frame anterior. Mas aquela da de facto, sombra, já viram essa da sombra? Yeah. Mas vamos lá isso não é ver. um bom argumento. Sim, Mas é. Não Pá, é, se, não. o sol tiver. O ângulo do sol. Exato, se o sol tiver um bocado mais à frente, Olha lá. consegues. Estás a ver? Não. Num foco de luz, consoante o ângulo
Tu consegues Peraí, mas temos que consegues dar meter a contexto. sombra para um Vamos lado dar ou para o outro. contexto. a que horas é que eram? Só para dizer que o gol do Grimaldo deve ser visto, foi logo o primeiro gol. Sim. Houve dúvidas se a bola entrou ou não. Pá, mas não há E tecnologia da apareceu. bola. E da como bola. se sabe, não, isso já se sabe que não há e já sabemos há muito tempo. Não vamos entrar por aí. Não há tecnologia de linha Não de gol na sabias. Liga Portuguesa. Já falámos sobre isto. Esta época já foi Pá, foi tá bem, tema. mas entretanto, não gajo, pá. Já tinha- foi tema. Eu Esta achava- época. Atenção, eu vou dizer. Até no podcast. Eu vou Até dizer no algo. podcast. Vocês estão Não, há alguma completamente. ignorância da minha parte. Eu achei que o gol do Grimaldo tinha sido validado por tecnologia da linha Nós de gol. ainda, já esta época Não, foi- falámos sobre isto, inclusive Foi o aqui. fiscal. Então, acho mas eu. imagina, Foi fiscal. a Liga Foi Portuguesa fiscal, passou ao VAR sem ter dado o primeiro passo, né? Ou seja, subimos ao nível 2 sem irmos ao nível 1. Né? Não, porque Por isso é que o nível quase 2 é uma todas- grande merda. Quase todas as ligas têm VAR e há muitas tecnologias de linha de gol, acho que não há assim tantas que têm. Sim, mas a Liga até é muito famosa por começar a construir a casa pelo telhado. Pois é isso. não Percebes? faz Acho mais importante o VAR do que a tecnologia de linha de gol. Certo, Mas não, o VAR, eu- o VAR, ia ou dar seja, só o VAR o é muito exemplo- mais difícil de ia implementar. dar só o exemplo agora do Sim, mas é futebol muito mais feminino. necessário. É E muito agora mais dá o preciso. exemplo do futebol feminino que querem pôr VAR. Querem? Não, acho que já. Já está. Vão pôr Não VAR faz no sentido futebol nenhum. feminino. Quando ainda não há profissionalização do desporto. Ou seja, há muitas jogadoras ainda a jogar Como Isso amadoras. a favor. É politicamente correto, isso aí. Então. Inclusive, para terem- pá, não para quero ser estarem polémico, iguais. mas... Não, sai, Não queres ser sai cancelado. investimento, sai investimento de facto a colocar o VAR, pá, que invistam de facto nos alicerces do desporto. Não, vamos que lá é, ver. Que é a Isto profissionalização do isto é a lei desporto. da oferta e da procura. Se não há muita procura, se não há procura suficiente de pessoas a ver, não se vai pôr dinheiro que aquilo não gera. Então, mas não constroem não vai ser é o E no sustentável. VAR, gera. Não, como assim? O VAR não é para gerar. Tu é a falar. Vamos lá ver. Só se uma liga só faz sentido ter certo tipo de tecnologia ou de investimento ou não sei o quê, a partir do momento em que começa a gerar também esse dinheiro, não é? Ou seja, porque vamos lá ver. A Liga 2 também já vai ter VAR no próximo ano. Acho que já é oficial também, inclusive acho que podes confirmar. Posso. Vai ter. A Liga 2, em termos de espectadores, não, como é que eu sou simpático? Pá, tem muito mais do que a Liga Feminina. Até a Liga 3, inclusive, até não daria Certo, com o que 12 é que mil. isso tem a ver? Com uma média para aí 12 Não, mil. mas o que é que isso tem a ver? Então tem a ver que a Liga 3, que tem muito mais, tem muito mais procura do que a primeira Liga Feminina, ainda não foi posto o VAR, né? Nem sequer se equacionou. Ou seja, a questão é, então, se numa liga que tem muito, num desporto, uma liga que tem muito mais procura e muito mais visualizações e muito mais dinheiro dos adeptos, Sim, mas estás a ir à volta. O que eu disse foi, sim, estão a investir ao ativar o VAR na competição. Isso estão, e vai acontecer. sim, Esse investimento vai acontecer. sim. Sim, já é Pronto. oficial. Que façam um investimento, que em vez desse investimento, invistam nos alicerces da modalidade, que é na profissionalização dos jogadores. Mas como? Porque isso aconteceu na década de 60 cá em Portugal. Mas o que é que é? Pá, foi a base. É a base, meu. Tu queres, tens de ter profissionais a trabalhar. Não vais investir numa coisa que não faz sentido a nível de teres fundação, teres bases, como deve ser, para teres uma modalidade decente. Estás a ver? Se vão investir, que investam primeiro no... Né? Por isso é que eu estou a dizer que os gajos estão a começar a construir a casa pelo Sim, telhado. mas imagina, como é que eles... Tu podias gastavas o dinheiro, supondo que patrocinavas os salários durante um ano aos jogadores para ser profissional. Depois, isso aí não ia resultar, porque ou havia interesse ou então nunca ia ser sustentável. Essa Aqui profissionalização... a questão é que o VAR pode ser reversível. É isso que estás a dizer? Se for um investimento falhado. Acho que essa profissionalização tipo, tem neste que partir momento- até dos próprios clubes. Tem que haver receitas dos próprios clubes para avançarem para isso. Não é só a liga que decide. Isto agora é profissional, acho eu. É Não que tu, se fores ver neste momento, se fizesses a liga, se fosse obrigatório, se tornasse a liga feminina uma liga profissional, aposto que ficava reduzida para aí a 4, 5 E tu não, clubes. exato, tu não te esqueças que é o Benfica e o Sporting, ok, tem O algum Braga capital. também. O Braga, ok, se calhar há mais Famalicão, umas tal, 4 ou 5. Pronto, sim, sim. Agora, uma liga tem, não sei, a feminina tem que 18 equipas, se calhar 20. Pá, Vamos imaginar que tem confesso, não 18. sei. Vamos imaginar que tem 18. Liga masculina. Achas que a metade inferior da tabela tem dinheiro para isso? Pá, eu acho que tem dinheiro para dar, porque uma profissionalização implica eles receberem pelo menos o salário mínimo. Achas? Pá, que se sonde, que se coisa. Isso é que Mas é pronto. construir a casa pelo telhado. É tu Certo. estares a profissionalizar uma liga em que clubes nem sequer têm dinheiro para pagar salários mínimos. Eu até acho que a profissionalização para a Federação Portuguesa de Futebol não implica o salário mínimo. Acho que a própria Federação tem um salário mínimo para jogador de futebol.
Mas pronto, aqui por falar em construir a casa pelo telhado, nós já estamos a construir outra casa sem acabar esta primeira, já estamos É noutro verdade. tema que não tem nada a ver com o jogo do Portimonense. Tu puxaste. Que Só eu para puxei, dizer. sim, que e tu vocês puxaste. agarraram, vocês também são cúmplices. Pronto, e agora aqui São eu queria golosos, falar são mais Estava a falar do jogo, Grimaldo. do jogo Portimonense, Eu estava estavas a falar do Grimaldo, tu estavas a dizer que... Estava a dizer a bola, estava a dar contexto. Exato. Que estava a dar contexto que a bola, houve dúvidas se entrou, não há nenhuma câmara apontada à linha de golo. Câmara essa que inclusive existe nas transmissões do Estádio da Luz da BTV, tem uma câmara apontada à linha de golo, certo. soube pelo Pedro Guerra, é verdade. Bom, ainda ouves esse senhor? Não, isto foi há uns anos. Ok. Há uns anos houve essa discussão e ok, ele disse, ok. ele trouxe a imagem das câmaras da BTV e disse, está aqui esta apontada mesmo à linha de golo. Ok. E portanto, o que eu queria dizer é que houve uma imagem da sombra e o que faz sentido, pelo menos logicamente e racionalmente, é que se na sombra Está a bola para o está lado a seguir ao oposto. poste, entrou, não é? Independentemente da posição do solo. Não faz sentido. Logicamente e racionalmente, ou seja, Eu acho que não, tínhamos de perguntar a um físico assim. não pá, eu Mas, tive geometria descritiva, eu dei sombras. Não, mas Então, não. e deram essa aula, tiveste essa aula de Imagina, basta Não, ver mas ao- ganhámos ao- noções de- exposição do sol. Ganhámos noções de sombras, de luz, a luz vem dali e está este objeto, como é que fica, não sei o quê, ganhaste Então, algumas mas tu noções. sabes Matias, inclusive, é tu. Se a luz vem dali, a sombra está ali, mas não sabes onde é que vinha a luz. Tínhamos de ir ver. Não, mas ou seja, é independente, em qualquer sítio que viesse a luz. Não é assim tão independente. Basta pensar que tu vais na rua e a tua sombra vai... Para como é que funcionam os relógios de sol? Não, vamos lá ver. Isto é um tema Está que... está um objeto parado e o sol, à medida que varia, a sombra varia. Portanto, nós não podemos pegar numa sombra que varia para dizer se foi golo ou não. A sombra varia. Tipo, Não, basta claro que tu a ires sombra na... varia, mas o que é que Então, isso tem? Isso não tem nada a ver. sim, porque a sombra não indica a posição onde está. Olha não ali é a o posição exemplo ao de rua vivo. certa. Mas se eu tenho um Olha objeto... ali. Para quem não está a ver, porque no podcast não se vê, o André está com a minha garrafa de água e com um bocado do meu spray nasal a fazer sombras. Mas ou seja... Para ver, para Mas mostrar ao olha, Daniel. um está Sim. depois, outro está, tu está antes. Sim, mas o sol está... Ou seja, se sol tu estava tens uma agora. das sombras... Vamos imaginar, o sol estava daí. Tens esta sombra que é o poste. Estamos aqui a fazer um modelo 3D altamente avançado. Sim. Se isto vem daqui... Se isto Deixa está aí, aqui, deixa aí. está a seguir, vai estar sempre. Mas o sol não mudou em 2 minutos. O sol não roda. Não roda 90 graus tu em não 2 sabes minutos. onde é que está o sol. Onde é que está o sol? O sol está... Está tu deste consegues ver. lado está aqui. Agora está aqui, está ali. Não, isto não interessa. Pronto, está bem. Pronto, eu concordo com o teu argumento, só que acho que é que... Logicamente e racionalmente... Logicamente e racionalmente o sol também muda de sítio durante o dia. Agora, eu não sei em que lado é que estava do estádio, tenho de ir ver, né? Porque é fácil saberes onde é que se põe o sol, aquilo foi ao final da tarde. Tu consegues ver... Não, pela sombra do poste, tu consegues ver onde é que está o sol. É, Sim, é, está é a de um mesma lado. lógica do Não. relógio de sol. Está de um lado. Agora, se está deste lado ou deste lado, né? Que está num de 2 quadrantes, tu Não está sabes. nada. Então se ele está aqui... Pô, Daniel, acabei de mostrar. Eu sinto que esta Epá, isto é discussão parvo, não isto é vai levar parvo. muito. Acabei de mostrar, olha Isto é ali, pá. olha ali as Já duas se estão a sombras. alongar demasiado. Estás a ver as duas sombras? Epá, Não, mas a acho que cada isto não é posição da luz só corresponde uma sombra. Vamos lá ver. Isto é... Epá, não vale. Isto é... Eu tive geometria descritiva e acho que isto aqui... Meu, é avançar, pronto. Foi 1-0, foi gol, é o que interessa. É o que E- interessa. E Isto o para Grimaldo... quê? Mas eu concordo contigo, Não, isto foi, depois vai foi ser gol debatido. claro. Não, eu concordo contigo, foi Batemos gol isto claro. em off. Mas Agora, porquê? eu acho é que a sombra não é uma boa... Não é Então uma qual boa... é que é? O meu argumento para ser Pá, gol há claro. uma imagem que de facto vê-se que o gajo está dentro da baliza. Oh, não há uma que se vê mais claro do que a sombra. Mas pronto. A sombra, eu só quero fazer uma pergunta ao Daniel, já que ele teve geometria descritiva. Epá, E ainda eu vamos não. estar nisto da sombra. Não, vou só fazer. Não, porque eu tenho essa dúvida. Ó Daniel, estou a falar a sério, não estou a gozar. Eu Estou mesmo a posso falar a tentar sério. esclarecer. Pronto, obrigado. Não, é que pronto, eu não sou o André, tens de lembrar disso. A minha dúvida é, a sombra corresponde ao local exato onde a bola está? Ah pá, claro que não. Como assim? É uma sombra? Pronto, então quer dizer que a sombra... Pronto, está bem, não era só essa dúvida que eu tinha. Pá, mas claro que não. Mas Pronto, mas ainda bem tu que... não és eu a não- tua sombra. Ainda não, bem, é já... isso, mas... Opa, mas já era chegámos só para às perceber sombras. A sombra sombra- está no chão e a bola está no ar. Não, mas no local... Ou seja, se a sombra estiver à frente da linha, a bola está dentro Pá, a partir daí, vamos imaginar, tu num espelho, estás a olhar para ti num espelho, tu não levantas a mão e no espelho ele não levanta, né? A partir daí, o espelho é Não mesmo... é... Opa, esquece. Ok, não percebeste a pergunta. Vamos só avançar. Não, está bem. Próximo. Bora.
E teve uma grande oportunidade criada que inclusive o João Neves falhou, o Grimaldo. Portanto, eu acho que é o homem do jogo também, e para além de toda a influência que teve no ataque, e foi uma pena o João Neves não ter marcado esse gol que o Grimaldo criou. Não tens uma menção honrosa? Não tem. Só confirmar. Ele já sabia que não ia. Mais do jogo. Eu posso dar a minha opinião, não sei se posso. Não. Não, mas vou dar na mesma. Tens de perguntar a ti próprio. Não, aqui a questão, para mim, eu acho que eu não consigo dizer que não. Vou dizer outra vez que o homem do jogo, de facto, foi João Neves. Eu gostei da forma como ele segura no meio campo. Nomeadamente gostei da combinação que o Roger Schmidt faz ao intervalo, de colocar Florentino ao lado dele. Eu acho que aí libertou mais João Neves a nível ofensivo e tudo. E acho que temos ali uma aposta a ganho. E eu estou contente, porque olho para o possível 11 da próxima época e vejo jogadores como Tiago Gouveia. No possível 11? Sim. Ok. Sim. Não, possível 11 não, mas vejo No possível plantel? Sim, plantel. não digo. Não, mas é legítimo. Podias Sim, apontar sim. Tiago Gouveia 11 inicial. É legítimo, é pá. legítimo. E é isso que é bom. Que eu digo Tiago Gouveia, é titular ser, e nenhum de vocês tipo, fica chocado, porque às Claro vezes... que não, toda a às gente vezes, sabe a qualidade que ele tem. Sim, mas às vezes, né, no decorrer da época, uns vão mais abaixo e outros, e acho que essa competição vai ser engraçada. Se houver contratações, nomeadamente a nível dos laterais, acho que também vamos ficar bem complementados. Centrais também estamos bem servidos. Se eventualmente o Gonçalo Ramos cheio também. Meio campo ia buscar mais um trinca, mas estou, para além de estar pleno, confiante, muito confiante que de facto vamos ser campeões desta época, estou também confiante para a próxima época de que vamos ter um plantel decente, e se continuar o Roger Schmidt no comando técnico da equipa, temos ali um bom projeto para uns quantos anos, para ter o Benfica sempre em altas, nomeadamente na Europa. Este jogo acho que foi o jogo do título mesmo, porque demos 5-1, foi uma vitória muito relaxada, foi uma vitória muito relaxada, e dependemos só de nós e nem temos de ganhar em Alvalade para ser campeões, mas, atenção, não temos de ganhar, mas temos. Ou seja, não temos para ser campeões, mas temos de ganhar. Aquilo é uma questão de orgulho, uma questão de... Espero bem que a equipa não entre relaxada. Porque a equipa do Sporting não vai entrar. Pelo contrário, eles até fizeram poupanças. Eles pouparam, não foi? Até fizeram poupanças para jogar contra o Benfica. Sim. E depois ao intervalo... Ao intervalo mudou, percebes? Estavam já à rasca. Depois estavam a perder. Depois aí mudaram. Mas quem é que acho que foi o Morita. Não foi o Morita? E foi o... Eu posso ver isso. Diamandé, não foi? Isso é um bocado Não, o Diamandé não estava a bico. O Diamandé chegou agora. Eles ainda tinham a hipótese de chegar ao segundo lugar. Não, foi poupanças. Eu não sei se foi poupanças para castigo. Chegar ao terceiro lugar, digo eu. Eu acho que os três que entraram Pois dá. E aí que é chocante que de facto ele está a fazer poupanças para um jogo que... É um jogo que continua a ser decisivo, tanto que no intervalo depois viu-se a rasca e... Isso é a mentalidade, sim. Mas agora, foi o Morita, o Inácio e o Nuno Santos entraram ao intervalo. Eu sei que o Morita era um dos que estava à bica e por isso não vai jogar. Inclusive fez uma falta em que pisou um gajo na canela e não levou amarelo. Isso não vi por acaso. Mas sei que o Adão obviamente não vai jogar por vermelho. Depende, calma, olha o recurso. Eu ia dizer que se isto for minimamente sério, não é? Pois. A questão aqui... Não, mas um vermelho ninguém se livra de um jogo, Acho que isso nunca aconteceu. Não, porque eles vão dizer que eles protestou, mas depois o gol não era mesmo, se fosse ser gol. O protesto é válido e não sei o quê. Pode haver muitos argumentos. Estes gajos usam e abusam do... Tipo, o Adam só foi expulso sim, porque protestou de um gol que foi validado que depois afinal não foi. Mas protestar, ou seja, protestar por mas imagina, eu não acho que seja justo o Adam... Não é por tu dizeres, então não é penalti. Eu sei como é que funciona. Então, como realmente não era penalti, ele pode chamar o árbitro o que quiser, ok? Pode dizer Daniel, não começaste a ver Liga Portuguesa hoje? Não, mas nunca houve, essa situação nunca aconteceu na Liga Portuguesa, que eu me lembro, de um jogador ter um vermelho e não apanhar pelo menos um jogo. Era sempre por acumulação de amarelos. E aí também que eu me lembro só aconteceu uma vez, foi com o Palhinha. De um jogador levar 5 amarelos e não ser suspenso.
porque supostamente o amarelo não era amarelo e não sei o quê. Também, se que eu me lembro, só aconteceu uma mas isto vez. facilmente usam esse Agora, tipo também de era uma argumentos. coisa inédita. Mas facilmente é a primeira vez também. É isso. Não, e já houve... Facilmente quebra-se essa barreira. Já houve Mas que muitos Sada não problemas joga, de todo também tipo. joga o Paulinho. Portanto, está a baliza. Pronto. Como guarda-redes. Não, mas sim, mas poupou e poupou e... Não, mas só que é para- uma vergonha, pá. Então, A única tá- coisa, mas agora Só relativamente queria- ao jogo ainda, Sim. tenho pena é de não me ter mantido a clean sheet, pá, porque eu de facto queria mesmo que aquele recorde fosse batido. Não, mas isso é interessante nesse gol falares nisso. Porque aquilo de facto a culpa é do Morato. Pá, o Morato fez um jogo bastante Mediano. medíocre. Não diria medíocre. Não, eu vou dizer, para o que o Benfica jogou foi mau, pá. Então fez um monte Não, de foi faltas o pior, desnecessárias. mas não acho que... Um monte de faltas desnecessárias. Nesse Aquela gol, questão é que, desvia-se pá, a bola bate Sim, e mas sem foi ele ter entre... noção. O João Mário também se encolheu um bocado. Sim, está bem, está bem. Mas Não é só- eu não é estou só- a Mas eu desculpar. acho que o Morato foi Mas a bola bateu Não, em quem? e atenção, é sorte do Portimonense, aquela bola ali naquele ressalto. Sim, e aquele... Bola. Tá bem, mas se Não sei tivesse- quem é que marcou, Sim, pois é mas isso. também não era assim um gol dado. Tipo, saiu o ganda Dava para remate evitar logo. Aquilo foi um ressalto que o gajo recebeu a bola nos pezinhos. Isto logo. Foi sorte, aquilo não. Pronto, mas tenho pena. Não, mas agora a falar a sério, estou aqui a gozar com o Vlaco Dimos, claro, mas a falar a sério, pá, preferia a clean sheet. E acho que aquele gol foi assim, caiu do céu. E o Morato fez um jogo do que ele não nos tem habituado. É isso, mas eu espero que este jogo seja para ele entrar no ritmo, né? Sim. Que seja assim o de praxe. Para entrar no É. ritmo. Ele, o Para próximo voltar já para não o joga. O próximo já não joga. Sim. Não. E até ao Epá. final da época, em princípio, não calça. Não, pode acontecer. Se o jogava António três. Silva está à bica. Tá, como é que está? Não, Mas está à não no bica. próximo jogo. Tipo, Não, estou a dizer. Ele, sim, ainda pode esta época jogar. ainda, até é bastante provável que jogue. O António Silva provavelmente há de ver amarelo contra o Calma, mas Sporting à partida. isso é outro tema que eu depois quero introduzir. Ah, bem. Do Mas quê? posso só... A formação se calhar em Alvalade mudava, mas depois já falamos. Ok, mas posso só... Podes, diz. Não, é só para acabar. O toque que querias. Antes que finalizemos este tema sobre o jogo com o Portimonense, só dizer, porque até uma das perguntas iniciais que fizeste ao Rodrigo era sobre se finalmente este jogo mostrou que o Benfica deu a volta, e agora estavas a falar que este foi o jogo do título, foi o jogo do título. Sim, foi um dos. Sim. Não, só para dizer que eu tendo a discordar, porque para mim o jogo mesmo em que o Benfica deu a volta e que é o jogo do título, para mim é contra o Braga. Ok. Porque É aí legítimo, é aí, não, estou só... Sim. Também acho que é legítimo vocês dizerem o Portimonense, mas na minha opinião acho que foi mais contra o Braga, porque acho que era mesmo aquele que é ou vai ou racha. Mesmo a nível... É porque aqui estamos a falar a nível técnico, se calhar até foi muito mais bem conseguido que o jogo com o Braga. Obviamente que o adversário causou muito menos dificuldades. Não, o Portimonense é muito mais fraco que o Braga. Foi claro. Mas a verdade é que mesmo a nível emocional, que também é preponderante neste final da época, e quando o cansaço já é algum, acho que o do Braga até teve muito mais importância que este. Obviamente que este também vem dar algum ânimo, né? Porque ganhar 1-0 ao Braga, eu ganhar 5-1 ao Portimonense, 5-1 é cabaz mesmo. E 1-0, pronto, parece que fica sempre aquela sensação que foi pouco. Mas pronto, mas só para dizer. Mas é para dar legítimo, ressalva. que eu acho que a nível anímico, de facto, se não acontece o jogo no Braga, eu acho que este jogo... Sim, no sim, Portimonense sim. Não tinhas ganho 5-1. Ou se calhar, não, nem se calhar Foi- tinhas foi ganho preciso sempre. aquele jogo. Mas pronto. Pronto, aqui fechamos. Vou sugerir que fechemos o jogo contra o Portimonense. Não sei Tens se têm uma- mais alguma nota a deixar sobre o jogo. Tenho 2 notas. Pode ser muito rapidamente. Força. Gonçalo Ramos voltou aos golos. É verdade. Mas, epá, E isto pode ser com um rápido. tento bom feito. Pode ser Certo, rápido. certo. Pode, Um mas bom não tem de dri- ser. Não, mas vai ser. Ok. Um bom drible, enganou bem a defesa, rematou, marcou. Muito bem trabalhado, sim, o gol. Confiança. Fez-me lembrar aquele Ronaldo gol para a Show. Champions. Estamos confiantes. Aquele gol Ronaldo para a Show. Champions. Estou confiante. Estou confiante. Depois, há uma coisa que eu queria referir. E isto não é humor, pá. Isto pelos vossos caras não vem. Não, mas tu estás a rir, Ok, tu é que diz estás lá. a Não, rir. pá, eu rio-me porque acho que eu gosto de me rir de. Está bem, vá. Nesta direção do Benfica de agora, de Costa e não sei o quê, isto não precisa ser um tema muito, muito longo, Sim. mas eu sei que contigo vai ser. Há uma coisa que é bastante positiva, que é o quê? Que deixou, aparentemente, nestes 2 anos, de haver aquelas contratações muito esquisitas. Eu não percebo porque é que o Benfica vai sequer buscar este jogador. E o Benfica acabou de jogar contra um dos jogadores que não se percebeu sequer porque é que o Benfica o foi buscar. E digo Ioni Gonzalez. o craque. O craque, que é o Benfica, ainda só passaram 2 anos, não é? Desta direção, mas ainda não houve um único jogador que tu, independentemente de serem mais fracos ou mais fortes, de serem Enzo Fernandes ou de serem Musas, todos eles vê-se
que tem algum critério na sua contratação. E é bom que, estou só para dar essa nota, que é bom que isto esteja a mudar, que já não haja estas... Porque o Vieira, isto era pelo menos uma destas por época. Quer dizer, também tem... Pronto, é isso. Pelo menos uma destas por época, em que, pá, porque é que o Ioni também tem Gonzalez muito mais anos que o Rui Costa. era de caras... Não, mas sim, mas quase é que todas é isso as que eu estou a épocas falar. havia uma. Flops todos têm. Mas de Flops vez em todos quando têm. corria bem, essa Isso também. aí, flops, o Rui Costa não vai deixar de ter. Olha, tem agora estes dois nórdicos que até agora agora floparam, mas que a contratação de ambos ambos tinham provas dadas. Floparam, mas ainda não jogaram muita Isto é coisa. que eu disse até agora. Sim. Sim. Pá, para mim, Não, mas mesmo Provas assim... dadas mais ou menos, isso é um bocado relativo. Provas dadas como assim? Provas. São das maiores Um jovens jogador, promessas epá, do futebol mundial da geração deles. Não, Digo eu. o Casper não. O Andrés, sim, Não, calma. o Andreas, pronto. O Andrés tem, toda a gente sabe, acho que esse aí Sim, ninguém não, discute sim, que. sim. Mas agora, atenção, o Casper tinha umas estatísticas impressionantes antes, tipo. Ou seja, Mas eu ninguém não sei estava à quais espera eram que as ele viesse. estatísticas do Ioni, Mas ele também. veio claramente a pensar desportivamente. Não, sabes muito bem, tu quando viste o Ioni, a notícia apanhou todos de surpresa e tipo, porque é que o Benfica sequer ia contratar este gajo? Tal como outros gajos da. Não, mas já está a ser um bocado injusto para o... Pá, floparam, os homens ainda não tiveram... Por isso é que eu disse até agora, não é isso que interessa. Não, mas teste floparam. Até agora sim. Não. Pá, tá bem, isto não interessa. Isto não interessa. Não jogaram porquê? Porque são muito bons. Pronto, está bem, pronto. É porque são maus, Então vieram porque são maus. Isso é falácia. Não é, Não são muito então. bons, são maus. Não, então se floparam, então. Até agora sim. Pronto, tudo bem. Então um jogador Tudo que bem. Não é uma coisa ou é outra. Um jogador não que podem chega do ser as inverno, duas. que atenção, foi um investimento até avultado. Não vieram por 1 ou 2 milhões. Um custou 7 e outro custou O 8. Ioni veio por 9. quanto? Pai, 3, acho. Sim, que já foram. Mas um Pronto, custou. tudo bem, mas... E que conclui. até agora jogaram 20 minutos ou meia hora os dois juntos, ou coisa assim, ou não, já tem um bocadinho mais. Mas agora, eu acho que isso para mim, até agora é flop, é a definição de flop, então. Pronto, conclui. Para ti não é? Então. Sim, tudo bem. Não, para mim não é, mas esse é outro Portanto, um jogador que custa Isso 8 é outros milhões 500 paus. e a Não, meia porque- época joga não, 2 porque minutos, para ti para não é ser um flop. para ser um flop tem que ter, de facto, decentes minutos de jogo e, de facto, não apresentar nenhum resultados. Porquê que ele não Mas joga? isso concordamos em discordar e depois termina o teu pensamento. Não concordo. Atenção. Não, só para dizer que foi alterado. Tipo, por exemplo, o Ioni Gonzalez, claramente, antes de ir para o Benfica, não tinha o mínimo de De provas facto, dadas. Acho pronto. que não fez sentido nenhum a contratação. Há, de facto, uma alteração do paradigma de contratação, nomeadamente Sim, parece sim. que estamos a fazer favorzinhos a este ou aquele. Sim, Ou pá, comprar o certos Ioni e Gonçalves. determinados Quem diz isso diz outro, pá. Eu agora não me estou a lembrar, mas se for ver a lista deve ser fácil. Ele foi a custo zero para o Benfica. Sim, se calhar, olha, o Cádiz, que era do Carrossel também do Mendes, acho eu, não é? Sim, Ele o também não era do Cádiz. Mendes, ele foi do Famalicão, agora está no Famalicão. Há muitos. Há tipo, pelo menos um. Era aquilo que estava a dizer, pelo menos um por época havia. Era uma coisa assim, Era uma pá, cena. mesmo o Cádiz, se calhar até deu de barato, ele até... Mas Mas eu acho isso tipo, também era um bocado uma tática. O Benfica contratava, E depois em vez de emprestava. contratares tipo, especificamente jogadores assim melhores, tentavas contratar lixo. E depois pode ser como fosse bom. É isso, Por exemplo, apostavas na quantidade. o Talisca resultou um bocado assim. O Talisca, que não era lixo. o Talisca custou tipo não 3 veio bem- milhões. Não veio Sim, mas assim não é tão por ser bem. barato que é lixo. Não, mas Não, imagina, mas não era tão entre bem o Ioni e o referenciado. Talisca, tipo, eu não sei, não. Compares, o Talisca para já era jovem, tinha essa. Então, o Ioni O tinha Ioni, que acho que tinha tipo 24, o Talisca tinha tipo 20, ou 19, ou não sei quantos é que tinha. Era, não sei. Não Pode sei. ser. Mas pronto, aqui eu concordo com o Matias quando o Matias diz que parece que mudámos o paradigma de Acho que era a tática. fazemos contratações estratégicas de um gajo que se calhar vai custar muito mais dinheiro, pá, mas tem provas dadas Yeah. e é um gajo que vem jogar como Sim, deve é ser. menos quantidade. Antes contratavas mais em quantidade. É pá, há umas quantas épocas do Jesus em que os gajos até gozavam que o Benfica ia precisar de 4 autocarros para trazer, porque era, na altura tinham 50 e tal gajos. Sim, Era uma mas eu coisa- também prefiro esta, Sim, esta nova. Estou só a dizer. esta, em um pouco menos de um ano, não, em pouco mais de Menos um ano. quantidade, mais qualidade. Sim, em pouco mais de um ano tem provado que é a forma a seguir. Pá, está bem que houve Draxlers e isso, pá, mas isso Sim, é tá normal, bem, é mas normal pode- que haja flop. vai E sempre assim, correr mal e alguma assim, coisa. Comprado, foi e diferente. assim é um flop. Draxler. Draxler é Contratação de flop. Acho que qualquer um quando veio até ficou tipo minimamente Sim, sim. entusiasmado porque, pá, tipo, o melhor dele no Schalke e tudo mais, obviamente foi há muitos anos, mas tipo, era ganda beast. Sim, sim. E eu acho que se ainda tivesse a cabeça no sítio, acho que ainda contribuiria. Mas pronto, mas sim, concordo com o Matias. E só para dizer que Ioni Gonzalez é um dos que está nos processos do Vieira, de desviar 2 milhões, acho que um dos jogadores pelos quais ele alegadamente desviou dinheiro do Benfica foi Ioni Gonzalez. Pronto, Portanto, aos poucos ainda mais a minha tese, ou seja, Ioni Gonzalez não tinha provas nenhumas. aos poucos percebe-se porque é que realmente foi comprado, né? Porque é que havia esses tipos de negócios. Sim, ou seja, Era para alguém tirar com flops há sempre. Agora, isto não é um jogador que veio com o objetivo de alguma vez jogar pelo Benfica. Certo.
Tanto que ele não sei, acho que é logo emprestado, ele chegou até algum jogo. Eu nem sei se ele chegou até algum jogo pelo Benfica. Um jogador... Não, ele nunca... Pois, ele nem sequer esteve no plantel, pré-época. Isto não... Sim, mas como eles têm tens o Flops há Vieiras, sempre. tens Estou o a ver, Vieiras. estou a ver agora, tipo 16-17, tens Marcelo Hermes, Oscar Benítez. Não, mas o Hermes ainda jogou, é diferente. Tá bem, mas mesmo É assim, diferente, é diferente. Tu uma coisa... A brincar, se calhar o Não, Ioni mas Gonçalves ainda jogava. falas do Vieiras, falas do Vieiras, lembras-te do Vieiras? Oh, mas mesmo... Do Candeias. O É Candeias importante- esteve um dia no Benfica. Só para dizer, mas é importante não O confundir. Candeias foi comprado para ser vendido no dia a seguir. Mas é- não, Esse mas- tipo de negócio, mas eu percebo a qualidade do negócio que estás a falar, não é? Não, mas é diferente, porque isto é preciso, não vamos só dizer, porque é muito fácil confundir um jogador que não vem para nada de um flop. Não, mas o Candeias... Não estou a falar de Candeias. Pá. Não, mas estou a falar destes jogadores que vêm, parece que está-se a cobrar algum serviço, percebes? Não, mas uma Estás coisa a cobrar um favor. erros de casting existem em todo lado, mas eu acho que dá bem para perceber, tem é que se analisar bem e tem que ser coisas que estejam vivas na Daniel, memória. acabei de falar de um gajo que foi comprado num dia e foi vendido Sim, no está outro. bem, não é isso. Tem é que se analisar bem. Isso é um negócio Sim, da, mas do isso é de chinês. caras, isso é de caras, não é? Mas é preciso analisar bem para perceber a diferença entre um jogador de favorzinho ou de que claramente veio por alguma razão de um jogador que veio e só não teve. Claro que podia não vir com muitas esperanças, mas foi um ganda flop. Epá, isso está diferente. única e exclusivamente reservada à direção para fazer essa distinção, porque obviamente que o Vieira sabia, né, à partida, ou quando estava a comprar um gajo, que tipo de negócio é que estava a fazer, né? Sim. Portanto, epá, isso cabe à direção e também concordo contigo, acho que a direção de facto mudou esse paradigma. Epá, e para melhor, para muito melhor. Isso quer dizer, Tens várias contratações esta época que pá, foram... um jogador do Benfica que vem nem sequer integra os trabalhos do Benfica. Não, isso aí é... Isso é claramente um negócio... Ao menos isso, né? Sim. Ao menos um treino, né? Ao menos um treino. Para verem se é a qualidade, só. Sim. Epá, mas sim, falo de Ausnes, Enzo Fernandes. Sim. Tens jogadores que agora mudou-se mesmo. Não, mas vamos lá ver, comparar com jogadores que deram muito certo também é injusto. Temos é comparar com flops, mas que são flops porque tivemos azar. Temos é comparar. Olha, por isso é que eu comparei com os nórdicos, que para mim até agora foram flops. Pronto, Draxler. Sim, mas o Draxler é um empréstimo. Sim, mas é uma coisa que veio para coisa. E é um jogador com muitas Concordo, provas concordo. dadas. Tem muitas provas dadas, mas falhou e não foi por falta sim. de... Não, mas estás a ver? Estou a falar mais de outro tipo de flops. Então, de que estilo? Não é bem flops, mas pá, por exemplo, sei lá, um jogador mais ou menos parecido com a contratação do Ioni Gonçalves e até em termos de luz e isso tudo foi o Gilberto. O Gilberto vinha claramente para integrar os trabalhos do Benfica e vinha para ser jogador do Benfica. Sim. Agora, no entanto, veio também do Sim, mas Brasileirão. foi já Vieira, isso ainda é Vieira. Isso ainda é Vieira. Sim. Veio também do Brasileirão, mais ou menos pelo mesmo preço, claro que é um lateral direito e não um avançado. Foi quando o Jesus voltou. Sim. Há quem diga que Gilberto marcou um golo ao Flamengo na altura e o gajo... Não, fez um grande jogo contra o Flamengo, acho que ele marcou. Pronto. Se calhar Não marcou. Não, marcou, acho, mas fez um que foi por Pronto, causa mas disso. o Jesus já era conhecido muito por isso. Sim, de, olha, olha gajo marcou até- um gol, Olha, vi o gajo uma vez, olha, Yeah. e o gajo é bom. Mas o gajo na altura disse que já havia jogos. Está bem, isso é o que ele dizia que era. Pronto, diria fechamos aqui, mas tinhas 2 pontos. Era não, isso, já já foram foram os os 2. dois, já Pronto, foram. já disseste os 2 pontos. Fechámos aqui o jogo do Portimonense. E íamos aqui à notícia mais fresquinha, não sei, digo eu, que Grimaldo anunciou oficialmente hoje, depois de... Como é que se chama lá o outro italiano? hoje dia 15 de Fabrício. maio. Fabrizio Romano. Depois do Fabrício, dia 14 de maio, ter anunciado que de facto não ia renovar e que ia para o Leverkusen, não é? Sim. Agora houve confirmação oficial pela parte do Leverkusen e pela parte do próprio Grimaldo. Com Que- foto e tudo, e parece que ele foi lá e Sim, teve que não lá. vai renovar e inclusive vai para o Bayer Leverkusen no início da próxima época. E aqui a questão é, queria-vos saber a vossa opinião de toda esta... Começar aqui com o Francisco. Sim. Queria saber a tua opinião de todo este desenlace Não. desta não Sim. renovação, toda esta anunciação, toda... Fazer uma pergunta retórica, não é? Se para o Grimaldo, obviamente que ele não ouviu o podcast, mas se Não houve nas lives de COD. Sim. Mas se ele por acaso já foi campeão, ou se a época também já chegou ao final, se já acabaram os jogos, se já estamos na pré-época. Mas eu tenho, atenção, eu tenho contra isso. Que isto é... Ouve, deixa-me falar. Tá bem. Então, mas isso foi uma pergunta. Mas foi retórica. Não, foi Era para o retórica. Grimaldo. Era para o Grimaldo. Então, uma pergunta retórica para o Grimaldo. Ok. Sim, nem o Grimaldo Porque eu percebo que ele esteja em final de contrato e que os jogadores tenham de seguir em frente e tudo mais. E
E não critico o facto de ele já ter falado com o Leverkusen e ter assinado contrato. Agora, acho que é uma falta de profissionalismo, mesmo de ética e de moral, e pá, não concordo. É com foto da apresentação, a meter a camisola, Ter vídeo e tudo. vídeo, pá, não custava nada, não era por 1 ou 2 semanas que o vídeo sair ou não sair que ia ser diferente. Um vídeo pouco conseguido. Ele podia ter assinado contrato com o Leverkusen à vontade. Tem o direito todo de seguir a sua vida. Agora, acho que não ficava nada mal ter falado com os meninos Sim, lá da Alemanha a dizer, epá, e Atrasem tal. isso. E duas acho que o semanas. Leverkusen, sinceramente, não estou a ver um ódio de estimação ao Benfica para... Não, manguito para o Grimaldo, nós fazemos o que nós queremos e, portanto, vamos meter isso. Não, acho que eles percebiam o lado do jogador e acho que é uma questão de profissionalismo. Não sou contra o facto do Grimaldo ter assinado pelo Leverkusen, ainda não tendo acabado a época, mas sou contra o facto de ter saído o vídeo da apresentação e com a camisola, porque ele ainda está ao serviço do Benfica e ainda é jogador do Benfica e a época ainda não acabou, ainda nem ganhou nada. Ou seja, ainda estamos numa fase decisiva da época, podemos ainda não ser campeões. Apesar de, em princípio, quase ninguém pensar isso aqui, Certo. mas pronto. Não, mas é essa a minha opinião. Acho que foi falta de profissionalismo do Grimaldo. Mas algo que não me espanta, vindo Certo, de quem certo. vem, porque já nos Já tem um demonstrou historial. que dentro de campo é muito fiável, mas fora dele deixa-me as suas dúvidas. Pronto. Matias, achas que este anúncio fragiliza o plantel? Isso, sinceramente, isso acho que não. Acho que o plantel não é por. Claro que, pronto, concordo também que foi o timing do Grimaldo, acho que foi completamente desnecessário. Não sei, é isso, como o Francisco estava a dizer. Não vejo porque é que o Leverkusen impunha a apresentação ter que ser já. Acho que Pergunta assim, o Leverkusen está em 4º lugar? não Está sei. em 7º lugar? Está em sétimo. Ali. É, não- Achas não que isto sei. foi um anúncio com o intuito de tentar desviar as atenções da má época que estão a fazer? Pá, Daí também. que foram forçados a Grimaldo não é- anunciar. Imagina, Não, o Grimaldo não é o Ronaldo. Ronaldo. Era isso que eu ia Ronaldo, dizer. Pá, se calhar é ao nível deles, se calhar é realmente o é Ronaldo que se arranja, não é? Não, eles vão dizer, os adeptos vão dizer, estamos em 7, mas foda-se, veio o Grimaldo. Foda-se. Não, mas dá algum Pá, ânimo para a próxima. sinceramente acho que não. Pronto, a razão não sei mesmo qual é que poderá ser. E até depois do Grimaldo nas mais recentes entrevistas o que ele disse, Clube de então coração, não era? pá, minha vida. acho que ainda fica pior. Agora, não acho que é por aí que não é pelo anúncio. É uma decisão que já podia, ele é livre de assinar por qualquer clube, obviamente, nos últimos 6 meses, por isso já podia ser agora, podia ser antes. Agora lá está, é o anúncio. Acho que é desnecessário, foi desnecessário. Mas também não acho que seja por isso que agora, como já vi muitas pessoas a dizerem, não sei se é o que vai sair, não sei se é a tua opinião ou não, André, Pô, isto é camada de meninos aqui. Já estou a ver. Já estou a do ver. Grimaldo agora não jogar mais e até ao fim da época. Imagina, e já vi pessoas a dizer, eu prefiro antes que jogue o Rafael Rodrigues da equipa B que jogue o Grimaldo. Pá, O Ristich está bom. Também. sim, também não sei. Não sei. Aí é grande mal. Grandes diz, gosta aí que vem um puto da B. Mas pá, eu não vejo bem. Acho que foi, lá está, como o Francisco já disse, mais um episódio infeliz do Grimaldo em relação ao profissionalismo, mas não é por isso que ele deva deixar. Não vais trocar. Isso aí é que se calhar destabilizava mais o plantel. Sim, sim. Se tu o tirasses titular agora. Porque eu até acredito que. Imagina, os jogadores de futebol, estando no plantel, obviamente não todos, mas muitos deles ficam com relações de amizade relativamente fortes. Claro. Eu não duvido que o Grimaldo já tivesse dito, não sei se a todo o plantel, mas há Ia para o alguém Leverkusen. que ia para o Leverkusen. Portanto, não acho que é pelo anúncio sair que o plantel vai ficar surpreso e que fique completamente ofendido. Acho que é desnecessário para os adeptos e também pelo respeito que ele devia ter pelo clube. Ainda por cima deu a entrevista a dizer que era o clube da vida, já estava cá há 8 anos, esteve cá desde sempre. Depois também, quando surgiram as notícias, ele fez um tweet a dizer que Que era Fake mentira, news, custa como é 30 milhões. sim. que isto não era o dia das... que não Mas sabia não que era 1 de abril. hoje era o dia das mentiras. Isso, e agora, assim, é que ainda por cima, lá está, ele nem sequer era até ao final da época.
Ele podia só ter... É que ainda há... Era só 2 semanas. Era tipo, no mínimo uma, no máximo Sim, 2. ainda há coisas... Pá, Para resolver. acho que pronto, foi completamente desnecessário, mas em termos de quem é que joga ou não, acho que se não houver... Não é por isto que acho que o Grimaldo deva sair do 11. E atenção, Claramente. também não quero que seja interpretado o que eu disse, também concordo com o Matias a 100%. Tipo, Pronto. não concordo com o que ele fez, mas acho que, ainda por cima com a preponderância que o Grimaldo tem esta época, acho que isso não afetou o balneário, porque é aquilo que o Rodrigo estava a dizer das relações de amizade, e tendo em conta isso, acho que a confiança de que a equipa tem no Grimaldo e que o próprio treinador tem no Grimaldo está a 100%, e que, portanto, o Grimaldo é claramente a primeira E escolha. mesmo se fizer... Imagina, neste último jogo, claramente, ele já... Sim, destacou-se. De facto. E ele já já- tinha... Isto aquilo de facto estava- já sabia que... Não é... Pronto, pode Certo, dar, certo. já não está com a cabeça a 100%. Pá, não sei, eu acho que... Sim. Achas lá que está, foi desnecessário, mas acho que ele consegue... não perdeu o lugar, não é? Sim, acho que sim. Daniel, metias Grimaldo a titular, não é valado? Punha. Ok. Concordas ali com a opinião do Matias, que de facto, e com o Em Matias parte. e com o Francisco? Em parte. Então, o que é que discordas? Pois é, mais isso que interessa, né? Exatamente. Obviamente eu não quero repita. Vamos lá ver. Estamos aqui a confundir. Não é confundir, pá. Mas isto não é a primeira vez no mundo do futebol, nem é a última, que um jogador é apresentado noutro clube quando ainda está no seu clube, no clube que defende, naquele momento, não é? E que é apresentado já para outro. Quando o Haaland soube-se que ia para o City antes da época acabar com o Dortmund. o O Dortmund- Pulisic também. Estou-me a lembrar assim de alguns. O Dortmund estava a lutar pelo título? Estava a uma semana de se tornar O que é que campeão? isso muda? Ele até foi muito antes, digo-te já. Olha, o Pulisic foi no inverno. Eles acho que ainda estavam na Sim. Champions até. Mas só Mas para a minha dizer- questão é, eu não sou do Dortmund. Não, é Não, isso. tá bem, tá Isso bem. não invalida que eu e Mas o Matias atenção. não concordemos. Nós Vocês também não podemos deixam não elaborar? concordar. Ok, Elabora. elabora. Fala, Pulisic, coitado. Haaland... Só para dizer, isto não é e é uma coisa muito comum no mundo do futebol. Toda a gente sabe que os jogadores, a 6 meses antes do final de contrato, são livres de discutirem por eles próprios com os clubes que quiserem. E já aconteceu montes de vezes no futebol os jogadores serem apresentados nos clubes sem... Ou pelo menos serem oficializados. Se calhar apresentados não é tão comum. Pelo menos serem oficializados. Isso para dizeres o quê? Que por ser comum torna-o correto? Não, isto só para dizer o quê? Mas há outra coisa só para dizer que é... Isto do Leverkusen foi uma coisa feita claramente em cima do joelho, em poucas horas. Isto não é uma coisa, acho eu, aquilo que me dá a entender. Não há uma única... até o Fabrício Romano, que é lá o rei das transferências, diz isto, foi quase a Pedro Sepúlveda. Só faltava ter dito um minuto antes. Diz isto no dia anterior e foi o que disse mais cedo. Certo. Sem dúvida. Isso aí também dou-lhe esse mérito. Certo. Dou-lhe esse Ele mérito. precisa de mérito. Exato. Ainda bem, porque Ninguém- ele está ninguém nunca- à rasca, o gajo. Ninguém nunca tinha falado sequer na possibilidade do Grimaldo ser para o Leverkusen. Acho eu. Sim, Nem sim. o Jorge das transferências. Mas nem porque é que ninguém. diz isso que foi... É assim o Jorge. Por isto que eu estou a dizer. Sim, não, mas é... Por isso que eu estou a dizer, pá, eu acho que isto foi claramente uma Foi oportunidade em cima que do apareceu. joelho porque ninguém sabia. Não é em cima do ninguém joelho, é sabia. em cima do joelho, ou seja, foi uma coisa feita que se fechou rápido. rapidamente. Sim. Houve um interesse, o Leverkusen pagou aquilo provavelmente que o Grimaldo queria e fechou-se. Portanto, acho que o anúncio Portanto- foi no balanço disso. Portanto, sim, eles das duas uma, ou anunciavam já, ou tinham que esperar, supostamente, pelo que vocês dizem, até ao final da época. E sinceramente, esperar. E não é esperar, é isto ia-se saber de todo lado. Um jogador não assina por outro clube assim e não se vai saber. Tá bem, mas Ou seja, é eu acho que a diferente apresentação já- haver um post Se nas calhar redes ele ir lá sociais e do não sei o quê, clube, ok, tá bem, mas agora- com a camisola a dizer Grimaldo, ele ainda está no Benfica. Sim. E lá Pô, por ele... podia ser- agora, É o isso. comunicado a dizer que ele tinha sido vindo para o Leverkusen, não achava mal nenhum, sinceramente. Não achava mal nenhum. Acho mal por outras razões, não pelas razões de profissionalismo. Acho mal porque... Porquê? Porque acho que é só hipócrita na questão de... Por exemplo, se ele fosse um jogador que... Sei lá, que vamos imaginar que era um jogador que não valia, que valia muito pouco, teve pai 2 minutos pelo Benfica, entretanto o contrato dele acabou e ia ser a custo zero, não valia nada para o Benfica, tipo, não me importava nada. Eu acho só triste que ele venha dar uma entrevista a dizer que é o clube da minha vida, porque pá, eu acho só crítica essa hipocrisia, que, pá, mas o clube da vida não sai para um clube muito pior, que nem sequer luta por Champions, que é um clube Atenção, ele vai que ganhar não 5 vai pagar. milhões. Acredito. Onde é que tu viste isso? É que ele vai ganhar 5 milhões. Isso foi isso? E ele Viste vai... isso onde? Daniel, ele vai ganhar 5 milhões. Olha o Pedro Sepúlveda, dá aqui. Daniel, olha, ele vai olha. ganhar 5 milhões. Mas isso nem sequer foi. Isso foi noticiado. Daniel, noticiado ele vai onde? ganhar Por acaso 5 também vi essa Houve, notícia. houve, de certeza que não vai ganhar menos.
Não, claro. Pronto. Não, atenção, eu sou o vamos estar primeiro. aqui a não vai, dizer não que vai ganhar pouco mais. Eu sou o primeiro a dizer Grimaldo- que ele assinou por dinheiro. Grimaldo deu um primeiro passo a dizer que ele atrás, deu um passo atrás na carreira para dar 2 passos ou 3 passos em frente a nível financeiro. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Ele assinou por dinheiro. Agora a questão é. O Leverkusen está em vias se nem uma sequer coisa- está na Europa. O que é que vale o teu amor, não é? Se o clube da tua vida é trocado por mais um milhão ou mais 2 milhões. A questão é essa. Agora. De um jogador que durante anos já recebeu milhões. Mas isso é a questão... Eu Quase critico a hipocrisia. Eu critico a hipocrisia. Porque, por exemplo, tu não vês o Enzo a dizer isso. Mas o Enzo também só teve cá 6 meses. O Enzo disse, devo muito ao Benfica, que é o normal, respeito. E atenção, o Enzo é para ser odiado. Sim, eu percebi isso e não sei o quê. Mas ao menos não o vês a dizer. Também o Enzo não teve cá tanto tempo. Era estranho se ele dissesse que o Benfica era o clube da vida dele. Sim, né? mas imagina, tu também não podes dizer assim com essa à vontade só por mais 1 ou 2 milhões. Tipo... Imagina, por muito... Não, mas dinheiro então que não ele diga que é o clube da minha vida. Tipo, imagina, ele não vai O clube trabalhar da mais vida, até se calhar, porque dos 40. pode ter sido, se calhar, para ser um clube da vida, se calhar é, por exemplo, o clube da vida do Rui Costa, que abdicou de muito e que não sei o quê, e que, embora tenha muitas coisas, Também foi para... e também que merece saiu. muitas críticas, a verdade é que ele já sacrificou muito da vida pessoal pelo Benfica. Agora, eu estou a falar do Rui Costa como falo de outros jogadores na história do Benfica. Pá, não sei. Certo. Há jogador... Isso para mim é que é o Benfica Coitado do ser Rui o clube. Costa, pá. Mas Eu isto acho só para que- dizer... Não, mas é verdade. É verdade, Só queria coitado do referir Rui uma Costa. coisa antes de ouvirmos a opinião do Faz com cá. Coitadinho do Rui Não, mas Costa, quem diz pá. o Rui Costa, então pronto, pega noutras referências do Benfica, pega... tu concordas que há jogadores cujo Benfica é o clube da vida O deles. Luizão. Sim. Mas, Pronto. O Luizão. Sim, está bem, pronto. Mas agora, é isso, pá. Agora, um clube da vida, que isso é não ter espinha dorsal. O clube da vida não se troca por 2 ou 3 milhões. Sim. Que depois não de anos e deixa anos ser a o receber trabalho milhões... dele, mas sim. não Que sei. então não diga que é o clube da vida, diga que é um clube onde ele trabalhou. Não, mas calma, atenção. Epá, Era isso que eu ia... Posso só referir uma coisa só A para... Vodafone é a empresa da tua vida. Estou aqui a revelar onde é que tu trabalhas. Estou-te a perguntar Não. agora. Não, mas isto Pronto, só... mas... Só diz. para dizer ao Daniel, até porque o Grimaldo, no vídeo da apresentação, na primeira entrevista que ele dá, ele também aponta um dos pontos para que o fez aceitar, porque ele diz que vem de uma liga da portuguesa Sim, para menos uma competitiva. Bundesliga que é muito mais competitiva que a liga portuguesa. Gostei da crítica à liga portuguesa, acho que a liga portuguesa precisa desta Certo, crítica para Sim, ver se... assim... Isso não é uma crítica. Sim. Não, é crítica. Não, o Pedro Proença agora é que vai mudar. Porque Não é. de facto, Não é. Ou seja, não é até... Não, a Liga Portuguesa não chegar aos calcanhares da factual, Bundesliga não tem só a ver com a podridão. Acho que por muito, É factual, por muito que a Liga sim. Portuguesa se tentasse esmerar e tentasse ter verdade esportiva e tentasse Não quer tudo, saber, não quer era difícil chegar aos calcanhares da Sim, mas Bundesliga. como é que o Arouca compete em termos de adeptos com a Bundesliga? Simplesmente Mete todos 50 os clubes têm... eu até Tem mais diria- população, até tem mais diria, dinheiro, exato, tem é tudo. única e exclusivamente pela população que Mas tem. população significa dinheiro. População significa que mais pessoas se pagam, mais Sim, é significa isso. E tudo. depois o resto é tudo consequência disso. Agora, não quero comparar a população da Alemanha, nem Sim, a sim, dimensão sim. da Mas eu estou a Alemanha. dizer crítica no sentido, obviamente que eu tenho, e que toda a gente tem essa consciência, que a Liga Portuguesa nunca vai chegar aos sim, calcanhares sim, de uma sim. Bundesliga, mas é assim, ao menos tentar minimizar esse espaço. Epá, Estão a sim. perceber o que é que eu estou a dizer? Sim, mas atenção. Aqui foi tudo uma cambada de meninos a comentar aqui Então vá, o grande problema que tem sido sucessivo, que é o Grimaldo. Há valores que se superiorizam ao jogo em Alvalade. E ao dinheiro. E ao dinheiro. E ao dinheiro, sim. Os valores do clube. O clube, até nem digo, é constantemente vilipendiado, até por fatores externos, mas por fatores internos também. O clube tem de se autoproteger, autorrespeitar. E o Grimaldo, se isto fosse um clube correto, o Grimaldo, depois de ter dito aos jogadores para não ouvirem os adeptos que estavam a chateá-lo quando estavam a ser criticados ao sair do campo, esse gajo já devia ter levado um castigo exemplar ou um castigo qualquer. Ou pelo menos que alguém repreendesse o gajo. Não sei, calhar não sei se levou. internamente aconteceu. Quero acreditar que sim, espero que sim. Nem Só tudo tem que ser castigos Sim, externos. Espero que sim. Agora, a cena é que o Grimaldo, né? É um gajo que sucessivamente tem faltado a respeito ao Benfica. Por muito que diga, e por muito que diga que é o clube da vida dele, isso vale o que vale. Eu também posso dizer Como é que, o que eu como é que se quiser. comprova o amor se não com atos? Não é? E os atos que ele tem fora de campo, porque esta época, de facto, dentro do campo foi um dos mais importantes. E se calhar por isso é que vai dar o salto e vai receber muito mais num novo clube.
faz-me confusão como é que o Benfica, não tem autorrespeito e não o sanciona exemplarmente. Como é que o sancionava exemplarmente? Não jogava. Não jogava em Alvalade. Não jogava em Alvalade. É Mas uma questão de valores. O sancionar é porquê? O sancionar é devido a quê? Porque, quer se queira, quer não, o gajo está em contrato com o Benfica. Mas ele fez uma coisa que a própria FIFA não proíbe. Certo, é comum, é correto, por ser comum. Tipo, imagina, Mas a própria FIFA não proíbe. Ninguém está contra ele, o facto de ele assinar com o Leverkusen. É a forma mas mesmo a apresentação. É a forma a apresentação. Ele está na Alemanha. Ele foi para a Alemanha. Então já deve ter voltado. Está bem, mas obviamente que o clube deve ter autorizado. Pode passar por aí. Isso é que ainda é mais. Claro que autorizou. Isso é que ainda é mais. Eu não autorizava. Senão o Benfica já tinha lançado um comunicado. Claro que autorizou. Então. Pronto, está bem. Estamos a partir do pressuposto. Estamos a partir do pressuposto, sim. Mas a probabilidade de ter autorizado é 99,9. Não, porque senão o Benfica tinha comunicado e tinha castigado. É o O próprio Benfica não sabe nada e ele vai para a Alemanha. Ele não pode fazer isso. Vai ser Na altura também foi para Madrid. Está bem, mas saiu logo comunicado e tudo mais. Não sei, isso ainda não sabemos. Isso ainda não encontramos. Na altura disseram. Isso ainda não encontramos. Na altura disseram que saiu. Na altura não disseram nada. Como assim disseram? O André disse. Não, o André disse passar não sei quanto tempo Na altura não encontramos. encontramos. Ainda não encontramos. Ainda estamos à procura. Tá bem, não, mas a questão é que ele foi. Foi para Madrid e está-se. Mas o Benfica não disse nada sobre isso. Pode ter sido uma viagem autorizada. Não interessa. Claro que interessa. Não, interessa sim. Então, um gajo que respeitasse de facto o clube mantinha-se, não ia de férias, mesmo que seja E um clube que se autorrespeita não deixa os jogadores ir de férias antes de terminar a época. Pode não ter sido de férias, eu não sei o que é que ele foi fazer. Pronto, não interessa. Não faço O ideia. Benfica tem de ter, acima de tudo, autorrespeito. E não é deixar a bandalheira que está a ser, que os jogadores parece que fazem o que querem fora de campo. Não é? Porque chegam lá, fazem a vénia. Isso foi tudo muito bonito e não sei o quê. Mas a vénia não é só o gesto. A vénia é uma consequência de toda uma vivência que tem de ser de autorrespeito e de respeito à instituição. Mas espera aí, é sucessivo isto que estás a... O quê? Não, mas estás a falar como se houvesse um padrão assim tão grande. Mas há um padrão assim tão grande. Há um padrão de falta de autorrespeito, nomeadamente para instituições exteriores. E até parece que, até a nível interior, parece... o Enzo foi o que foi. O Benfica não pôde fazer nada. Não pôde, mas houve ali o vai, não vai, o Benfica... Não foi o Benfica a tentar fazer o máximo que sim, podia. A certa altura pareceu mais... Quem diz o Benfica diz a direção do sim, Benfica, sim, obviamente. pronto. Quando estamos a dizer o Benfica, não é literalmente... Certo. A Águia Vitória. Não, mas... Certo. Mas a Águia Vitória também foi... não... Peço um bocado mais autorrespeito, para mim, Grimaldo, de facto, por muito que me custe e que se calhar tínhamos mais dificuldades no jogo, Grimaldo não jogava. Isso. Mas é porquê? Ou seja, é porquê em concreto? Pelo timing do comunicado, não é por ele ter ido, ele podia ter ido. Então, mas vamos imaginar que em vez de ele ir à Alemanha, saía uma daquelas... Às vezes o Benfica até põe quando contrata um jogador. Olha, por exemplo, como pôs com o Weigl. Que é CMVM. CMVM. Não, porque aí era o Benfica. E o Benfica é obrigado. Aí é obrigado por lei. Então estavas a dizer quem... Estava a dizer, por exemplo, o Leverkusen metia uma daquelas notas a dizer: olha, contratámos o Grimaldo. Uma coisa assim mais discreta. E não sei o quê. Achas que aí também... Não. Eu admitia os rumores do Fabrício, por exemplo. Como admiti ontem. Admitias os rumores? Não, admitia que houvesse esses rumores. Que houvesse mas não tem nada a ver com o Benfica. Não, por isso mesmo, houvesse esse leak da notícia e não sei quando, não sei o que mais. Mas que o Grimaldo, como jogador de 8 anos de Benfica, tivesse algum respeito, vamos esperar. Sim, tem alguma sensibilidade, tem alguma sensibilidade e ver, vamos esperar até ao campeonato, estamos na fase mais decisiva, mas esperar até termos o campeonato garantido, de facto, coisa. E depois aí faço a minha despedida, se calhar até fazia a despedida no Santa Clara, em casa, com o pessoal a aplaudir e não sei o quê. A questão de timing é importantíssimo. E por isso é que os jogadores contratam um gajo de PR, de relações públicas e gajos de marketing, gajos de coisas, porque o jogador é uma imagem, e o jogador está bem quando os adeptos estão com ele. Mas ou seja, mas isto eu nem estou a zelar pela carreira do Grimaldo, estou a zelar pelo respeito e o autorrespeito que o Benfica tem de ser. O que é que foi a falta de respeito? Foi ele ter ido à Alemanha e ser apresentado na Alemanha? Isso
o timing do comunicado a uma semana do jogo mais decisivo da época. Ou seja, para ti o problema é ele ter anunciado já que tinha ido para o Leverkusen. Sim. Não, o problema não é ele ter ido já, é ter anunciado que ele tinha ido Não, já. ele não foi já, ele ainda vai. Não, ainda tá está bem. cá, sim. Ele assinou já. Não, o meu problema não é assinar já. Ele podia já ter Não é. assinado, porque tipo, ele é livre de fazer Agora que haja isso. respeito, pá, porque depois, pá. Agora, tipo, camisola do Leverkusen, Grimaldo, número, toma Mas lá faz parte essa da foto. apresentação. Isso é só. Mas isso a é só apresentação uma podia ficar apresentação. para Sim, mas é essa a mas questão. é só uma formalidade. Ele é Pá, jogador do Benfica. esperem a 7 época ainda não dias. acabou. Entre assinar uma coisa e segurar uma camisola é tudo simbólico, não é? Sim, esperem 7 Mas não dias, acho que façam seja- o vídeo. O gajo vai lá, faça o vídeo, não o lancem. Estamos numa Mas ou zona- seja, numa- tu dizeste, ele assinar não faz mal nenhum, ele assinar o contrato. Sim. Mas o assinar o contrato. Não, é o que quando está a dizer, não. desde que não anunciasse. Então, ou seja, o assinatura de um contrato é tão simbólico como segurar uma camisola. Não acho Não, mas atenção, pá, eu não estou Não aqui estás a- por não é. gestos, né? Ele Não ter é. feito isto ou ter feito aquilo. Não, mas Eu é, não estou a dizer, é simbólico. Não, eu ou não estou a seja, dizer isso. representa. Eu não estou. Está bem, mas que gravem, que filmem e depois esperem 7 dias. Pá, por causa da fase Mas da o problema é época. que ele Se o Benfica tiver- ir a público. Sim. Mas porquê é que estás a assumir que essa coisa do ir a público tem uma influência assim tão grande Não tem, não é uma questão de Tem, influência não é no no plantel. Tem É no no quê? clube e na forma de No imagem do respeito clube. pela Nossa, o instituição. clube é o quê? No respeito pela instituição, O clube é o quê? O clube é o plantel, ou não? O clube é os adeptos. O clube é o Não, está plantel. bem. Não é isso. Estou a falar o clube. O clube que joga e que joga nos jogos. Não estamos a falar. Ou seja, quando tu. O clube é os adeptos. Não é Não, isso. é os obviamente, adeptos. obviamente. Está Exato. bem, Pronto, obviamente. pronto. Estou a falar. Estamos aqui a falar o clube que joga aos jogos de futebol. A parte do clube que joga aos jogos de futebol só é o plantel. Certo. Pronto, é isso que eu estou a falar, obviamente. Não é, eu sei que não é preciso estarem Pronto, aqui a isso, tentar e apagar então? na curva. Certo, e então? Então, a pergunta é o quê? Ou seja, tu dizes que, ok, não faz mal ele ter segurado a camisola, não sei o quê, o problema é isto ter vindo a público. Não é? O problema é ter sido anunciado e não sei o quê. E a pergunta é, porquê? Qual é a diferença entre isto ter sido público ou não ter sido? Para os adeptos. Cria instabilidade. É instabilidade. Mas Grimaldo. queria em quem? Nos Os adeptos. adeptos que também afetam Também pouco ou afetam o não. plantel. Imagina, agora o Grimaldo entra, Afeta não é tão imenso, escandaloso não é que pouco. seja O assobiado. próximo jogo vai ser fora. Ele Vai está ser a segurar Alvalade uma- contra um rival. Sim. Ele está a É ser... para os adeptos, são importantíssimos num clube. Não, tá Haja bem. respeito pelos Tá bem. adeptos. Mas, pela porquê que, mas eu não percebo é... Daniel, Porquê é que assinar adeptos sem ninguém ficam- saber Que os não é adeptos falta não de respeito? sabiam. Porque tens a sensibilidade de não, vou manter Mas isto. não assinaste na mesma? Se assinaste E não fizeste mas tudo tens à a mesma? sensibilidade, percebes? De, não vou anunciar já, nós estamos numa fase muito importante, não quero trazer ou seja, porque burburinhos. parece que ele já está a Não quer pensar, saber já nada. está tipo, não quer saber do Benfica, já está. Isso estás tu a dizer. Camisola, Vale o que vale. está bem, vale o que vale, mas Ou seja, é porque para o Grimaldo é a mesma coisa, ou não? Para o Grimaldo é a mesma coisa assinar mas e para os segurar a adeptos camisola. não é, o problema não é o Grimaldo, o problema é o respeito Mas quem pela joga é o instituição. Grimaldo. Mas o respeito pelo... Os adeptos só ficam chateados se os adeptos quiserem ficar chateados, não é? Então, mas o Não, jogador ou seja- devia ter mais sensibilidade. Se ele ama tanto o Benfica, isso é o clube da vida dele, os adeptos também são muito importantes para ele. E é a mesma coisa, eu gosto muito da minha mãe. Se eu puder não chatear a minha mãe, não a Mas quem é que te chateio. diz a ti que... Ou seja, vamos lá ver. Tu estás a dizer que os adeptos ficam chateados por isto ter vindo a público ou por ele ter assinado em si? Pela ação Por isto da ter Assina vindo a público. público. Então, mas qual é a diferença? Ele não teria assinado na mesma que isto fosse privado ou público. Eu não percebo essa questão. Tinha. Mas os Tinha, mas adeptos o não meu problema sabiam. não é o gajo assinar ou não. O meu problema é ter vindo a público. Mas os Há uma adeptos saberem semana- ou não Há uma semana implica... do jogo com o Sporting. Não implica que os adeptos fiquem chateados. Então se eles não sabem como é que ficam Não, não, estou a falar... Não é isso. Estou a falar. Os Ficam adeptos trefados. saberem... Não, o Grimaldo pode nem ter pensado que isto alguma vez Então ia... é burro. É preciso ter dois dedos de então, testa. então o Leverkusen lançou aquilo à revelia do... O Grimaldo assim, não vai correr Estou a tudo bem. pensar, não, vai correr tudo bem. Então o Grimaldo, e não tenhas dúvida, o Grimaldo, sem dúvida nenhuma, que ele e os colegas não questionam sequer o profissionalismo. Ele disse tudo, Mas disse tudo supostamente por ele. Mas tu disse estás a tudo falar Grimaldo. dos tô- colegas, eu eu estou a não- falar dos adeptos, eu da não tô- instituição. Eu não estou a pôr Não em é causa, tudo- eu não estou a pôr em causa o profissionalismo de Grimaldo. Quer dizer, vamos ver como é que ele Estás. joga, como é que ele joga em Estás, como Alvalade. assim? Claro que estás. Então, mas eu disse alguma vez que o gajo já não era profissional.
Então, estás a pôr em causa o profissional. A partir do momento em que um Não, jogador até- tem de ser sancionado, claro que foi falta de profissionalismo. Até digo que é Claro uma que falta de estás. profissionalidade, porque acho que o profissionalismo tem muitas vertentes e uma delas é a sensibilidade. Então, se tu- um jogador que é de sancionado saber. por não jogar um jogo, claro que foi. Claro que Então pronto, é falta de profissionalismo, leva Claro lá a que é. bicicleta, pronto. Não, ok. É falta de profissionalismo, mas acho que o profissionalismo tem várias vertentes e uma delas é a sensibilidade e perceber, né, de facto, quando é que é anunciado ou não. Pá, não faz sentido. E a uma semana do jogo mais decisivo da época, Yeah. em que de facto o apoio dos adeptos vai ser importantíssimo Mas em tem a Alvalade. cabeça no Se não me outro engano, lado. são 3.000 ou 4.000 adeptos. E se o estádio estiver cheio com sportinguistas, aquilo vai ser importantíssimo ter os adeptos do lado do plantel. Claro que sim. Eu acho que é uma falta de sensibilidade do Grimaldo. Ou pelo menos não ter a atenção de, já assinei, tudo bem, tenho já compromisso, já tenho tudo. Agora vou deixar este anúncio ser um bocado mais espaçado e depois do jogo decisivo da época e não antes. Mas eu acho que se tu fores perguntar ao Grimaldo, ele vai-te dizer, de Mas certeza. é que o que te interessa não é o Grimaldo. O Grimaldo, eu tenho a certeza que o Grimaldo, obviamente, se ele não queria meter os adeptos contra ele, nem contra... Então porquê é que estás... Ou seja... Até porque eu fiquei chateado, porque ele não pensou... Ele deve Mas ter... não estamos aqui a falar de intenções e de atitudes. Ou seja, se ele acho que achava foi que uma a falta- atitude dele não tem qualquer tipo Daniel, de problema, Daniel, porque é que ele há de uma achar que os pessoa- adeptos vão ficar chateados com uma Daniel, atitude que ele acha que não tem qualquer Daniel, tipo de problema? Daniel, eu estou a conduzir, atropelo uma pessoa sem querer. Eu não tinha intenção de atropelar, se calhar. Pá, ele podia não ter intenção de magoar os adeptos do Esse exemplo não Benfica, faz sentido, mas na não. realidade magoou, faltou ao respeito. Pronto. Tinha intenção, não Estás a sei, fala é com por ele. ti. Eu estou a Fala falar por ti. Eu estou- Não é os adeptos, não falas por todos. Então pronto, posso não vou não- sondar. Eu estou no meu direito de não me sentir ofendido. por Eu isso, sou ou adepto, qualquer pessoa eu sou está no seu direito de adepto não e se sentir senti-me. ofendido. Então vou falar no particular. Pronto. Eu sou adepto e senti-me ofendido. Ele pensou que todos os adeptos, em princípio, pelo que estás a dizer, que não iam ficar chateados. Pronto. Então olha, já errou porque eu sou adepto e fiquei. Daniel, também assinaste pelo Leverkusen? Não, eu já critiquei em certos aspectos isto, agora não nos mesmos que vocês. Não, eu acho que tu estás-me a ouvir e não estás a interiorizar o que eu estou a dizer. Não, eu já Não percebi estás, tudo não o que vocês estás. estão a dizer. Não estás, eu estou a dizer é que faltou-lhe a sensibilidade. Não é questão de o gajo achar que os adeptos vão ficar chateados ou não. Faltou-lhe a sensibilidade. Porque de facto, tu vais ver. Aquilo toda a gente concorda que o timing foi terrível. É uma questão moral, é uma questão. O timing não foi mal? Ou não concordas com isso? Acho que o timing Foi quando ele Foi quando assinou. foi, Foi exato. quando ele assinou. Pronto, ok, pronto. Não é? nem temos a certeza disso. Já pode ter assinado quando semana deve ter passada. Sim, ok. Né? Também Nem temos a certeza também é disso. verdade. Também é verdade. Então, ainda mais. Mas O agora, o que lançamento me do pa- anúncio o é que que me está parece mal. é que ele assinou agora. O mais provável é ter assinado agora. Mas Pronto, a mim eu acho que é falta de sensibilidade. E eu também vou manter há a que minha haver, há que haver autorrespeito pela parte da instituição, que há muitos anos que não há. Percebes? Epá, e para mim, a Grimaldo era dúvida. Porque eu não sei depois como é que eles tratam aquilo internamente, pá, mas para mim era dúvida para o próximo jogo. era dúvida. Pelo menos dúvida, sim. Dificilmente jogaria com ele. Não, mas isso não faz sentido. Ou seja, não faz Pronto, sentido não ser faz- dúvida para o Benfica, Sim. porque supostamente o Benfica autorizou tudo. Não é? Certo, Ou aí- seja, tu- pá, sim, Tu sim. nem sequer. Se tu se fosse dirigente, Sim. nem sequer terias autorizado. Sim, e aí a culpa sim, aí a culpa é... Não, autorizava, se calhar mandava os gajos do Leverkusen cá, não é descabido, já aconteceu 1001 vezes, inclusive é gajos do Benfica irem lá assinar gajos, né? Sim. O contrato não se tem de fazer num local específico, né? Desde que haja o contrato e que haja uma caneta, aquilo faz de qualquer lado. Sim, não é preciso Um ir à guardanapo. Alemanha, não é Assim. assim? Pá, e pronto, pá, acho que diria que está fechado aqui o Grimaldo, pá, ainda bem que temos opiniões Não, diferentes. e há discórdia, isso é importante. Sim, pá, ainda bem, senão isto não tinha piada nenhuma, estávamos todos a falar todos para o mesmo lado. Claro. Uns mais corretos que outros. Não, estou a brincar. Não, Isto todas as opiniões valem. Exatamente, cada Todas um tem a as sua opiniões. opinião. Pá, e pronto. Esta condescendência de todas as opiniões valem, isto é uma vergonha. Estou a brincar. Não, eu estou a falar sério. Não, é verdade. Estou a falar sério e é legítimo. Eu percebo o teu argumento. atenção. Espero que percebas Não, o os meu meus. argumento é do pensamento. Vamos lá ver, só. Sim, ok. Para fechar. 10 segundos. Sim, 10 Para segundos. fechar. Que é do. Olha aí, estás a contar. Tem que ir jantar. Do pensamento do jogador que se sente como um adepto do Benfica, também por Grimaldo. Eu estou a falar só do pensamento do jogador, Certo. do que ele pensa, do que eu acredito que ele pensa. Sim. Ele também se sente um adepto do Benfica, sentiu que de algum modo ele ia ofender os adeptos do Benfica ao fazer isto. Acho que foi isto. Agora não percebi. Nem eu. Não, opa, Ele também sendo um... não, ele sendo um adepto do Benfica e também ele sentiu. Sabe bem a merda que fez. Não, ele calma. não, ou seja, ele de algum modo, ou seja,
de algum modo sabem o que é que significa, não é? Quer dizer, de Foda-se, todo. diz lá. Não, é que ninguém percebeu, não. Tens de dizer, quando ninguém percebe, se calhar o problema não está em toda a gente. De algum modo significa de todo, ok? Percebem Tá isso? bem, De todo sim, é negativo, é pronto. não. Certo, Ok. certo. Ele não sentiu que alguma vez, acredito Então, achas eu... que pronto, então foi ignorante. Não. Então. Porque achas que não teve esse impacto. E até vermos ainda não sabemos se vai ter. Ok, pronto. Então achas que os adeptos estão contentes com... A mim já Não, teve estão impacto. indiferentes. A mim com- já com o teve. Não comunicado. sei. Não sei se vai... não sei se estão indiferentes ou não. Todos têm opinião. Indiferentes não estão de certeza, não é? Certo. Mas... Sim, todos não Mas estão há- todos não há contentes, é neutros. isso? Ou pelo menos... Não, vamos ver é como é que se vai materializar supostamente este descontentamento ou este... Já se materializou muito do descontentamento. Sim, não mas vou isso o Twitter vai dizer. Tá bem, não é só o Twitter, mas pronto. Mas pronto, pá, está fechado. Aqui as opiniões bastante fortes. Ainda bem que há. Espero que este episódio tenha tido um bocado mais estatura. Mas depois Não, mas ainda temos- digam-me os ouvintes. Olha lá, ainda vamos dar só a previsão do É verdade. Falta a previsão do Só Sporting. para acabar. Pá, muito rápido, por favor. Pá, e que não haja basófios. Isto é para ganhar na casa de apostas. Portanto, vejam lá. Começa ali o Daniel para não dizermos que o imitamos. O Nostradamus aqui da... 2-1. Ganha o Não, Sporting. 1-2, vá, Ah, foda-se. Eu ia logo dizer. 1-2. Exato. É pá, e há de Que é marcar. marca. Pá, E quero o gol também do Sporting. Marca o Rafa e o Gonçalo Ramos. E o Chermiti. Não, aliás, marca o Gonçalo Ramos e o Musa. Epá, isto é tão provocatório. Isto é uma previsão ousada, eu percebo. É para... Não, mas é uma previsão ousada, porque o Gonçalo Ramos não tem marcado muito. Claro. Marca o tá gol. bom. Não, é verdade. Tá bem. Vai logo para a semana falar. Não vai visar o Musa outra vez? Não, Gonçalo Ramos e Musa. Fora da curva. Gonçalo Ramos e Musa e... tenho de dizer do Sporting, pá, pode ser, há de ser quem? Há de ser o Pote. Atenção que isso conta para o melhor marcador da liga, né? Sim, à partida Pote sim, tá não um sei se gol. este jogo não conta. Está um gol. Não sei. Não, estou a dizer que estás a dar o golo ao Pote, só estou a dizer que Sim, estou a dar o estás a golo ao manter a diferença de um golo para Gonçalo Ramos. Sim, Pronto, estavas ciente disso. consequentemente. Estavas ciente disso. Sim. Pronto. Matias. Mas não, porque o Gonçalo Ramos também marca, ou seja... Sim, mas mantém. Estás Sim, a ver? ok, sim, Podias sim. distanciar, mas não. Mantém, Não. ok. Matias. Vou dizer 2-0. Um gol do Ramos. 0-2. 0-2. Matias. Peço Haja Ai, seriedade. esta condescendência 0-2. É a diferença de tratamento. Eu sou muito VIP. 0-2, gol do Ramos e um gol do João Mário mesmo, só para... Olha, penalti? Não, penalti acho que não. Um golaço, mesmo só para pôr, para calar Alvalade. E achas que faz festejos com as mãos nas orelhas? Espero. Faça só do Félix aí, vai deslizar. Até que hoje o Veléu. Francisco. Para mim fica 0-3 com um golo do Otamendi, falta a titularidade, cabeceamento, depois de um canto. E não, porque eu gosto de especificar, no meu imaginário é giro. Um golo também do Gonçalo Ramos e outro do Musa, depois de entrar no final. Pá, eu acho que vai ficar 0-2 também. Ok, Tenho de imitar. sim. Mas vou aqui mudar os marcadores. Vou dar um golo primeiro a Rafa e o segundo a Musa. Já não vai fazer um hat-trick o Musa, portanto. Eu estou na esperança, mas eu disse que era sem basófia. Com basófia. Mas era para mim- Basófio ou é trick do Musa? Era? Hum? Era Basófio ou é trick do Musa? Era. Um jogador Ok, da ok. sua qualidade. trick do Qualquer jogador a Só fazer, sabe de qualquer saber. jogador a fazer um hat-trick, Não, contra tá um bem. hat-trick Portanto, em isto Alvalade, não tem é seriedade basófia. nenhuma, é isto que estamos aqui a dizer. Não há seriedade aqui nas análises e está bem. Não, mas vocês, pá, parece que eu disse que o Musa era o melhor do mundo. Não há Quase. seriedade. Atenção. Não. Tem que haver uma A coerência. seriedade que houve aqui dizer que ele era um suplente e era um suplente capaz. Eu não disse mais que isso. Mas ele é da Fundação Benfica. O que é isto? E pronto, pá, diria que fechamos aqui o episódio. Ainda bem que o Musa vai calar estes críticos. Que supostamente já devia ter calado, mas eles são fortes. E há de ser com o hat-trick, depois quero ver o que é que eles dizem. Não, mas pronto, ficava aqui fechado o episódio.
Não sei se tem alguma coisa a dizer para fechar. Não, Não, acho que está Tem, tudo. está tudo dito. não, fiquem bem. Epá, e eu deixo aqui só os votos que o Benfica seja campeão ao Alvalade, epá, que se faça história. E de preferência para que o Benfica não faça a festinha que o Barcelona fez no meio campo, no campo do Aos Espanhol. saltinhos. Exato, que não faça. Primeiro porque o festejo é muito ridículo. E segundo porque pode suscitar que apesar de tudo que haja algum respeito pelo Ruben Amorim. Porque pelos outros, né, tanto se faz. Mas pelo Ruben Não Amorim é que sei. tem que haver respeito. Não Pelo sei. Ruben Amorim é que tem que não haver respeito. Não, é o benfiquista então. Até ver. porque poupou. Aquilo é um benfiquista para ti. Não, é só o Não. Popó, olha as atitudes. Aquilo para ti é um benfiquista. Não vais por aí. Não vais por aí. Não vais por aí. Não vais por aí, ó senhor do. Só para Ó saber. agente do Grimaldo. Se aquilo, Não vais por aí, ó. aquilo para ti é Ó um representativo tá do bem. Grimaldo. Não, se para ti é um benfiquista, está bem. Não. O homem é afeto ao Benfica. Estou a É dizer que afeto ao aquilo- Benfica? Não estou a dizer que é um benfiquista perfeito. Epá, não interessa. Não, Não é- interessa. é Já estamos acabar, aí. eu acho que é Já estamos melhor aí para acabar. coisa. Pronto, mas deixo aqui os meus votos de esperança que o Benfica seja campeão. Cada um Nem sabe. Alvalade. Em Alvalade, não interessa esses comentários. Que o Benfica seja campeão em Alvalade, que se faça história. É isso mesmo. Epá, e que seja com uma exibição. Tragam o 38 para casa, pá, Exatamente. malta. Já precisamos deste título há alguns anos, pá. Bora. Bora, Força 38. nisso.